Oi, gente. Olá. Oi, gente. Tive que passar uma base aqui, assim, né, para dar uma melhorada, para dar um up, que o negócio estava ruim hoje. Ruim, ruim. Pensa num dia que a pele não quer colaborar, cabelo também não. Então, mas estamos aí. Vou deixar salva essa live, não se preocupem, tá? Vou deixar salva. Oi. Oi, gente. Não. Olha só. Tem que dar aquele, né? Para mim, no Brasil, me dá uma sensação de pele melhor, sabia? Calma aí. Deixa eu tentar a Mila de novo. É que eu sempre entro antes, né? Porque eu sou desesperada. Sou desesperada. Já acho que tudo vai dar errado. Que não tem conexão. Olha, uma vizinha. Ah, Aê! Caraca, hoje eu já entrei direto, você viu? a gente tá ficando Não, cada vez mais agilizado. eu não sabia, só que eu tava preparada, né? Tô aqui, tava com um grampo na frente. Eu não sei porque eu sempre tenho um estresse que eu não vou conseguir conectar. Deve ser porque algumas vezes a gente não conecta, porque eu direto faço alguma Gente, coisa calma aí. errada. Eu amei a sua blusa. É uma blusa, é um Você gostou? suéter. Não parece uma blusa. O Chico falou que parece blusa de toureiro. Eu também Nossa, eu achei amei. linda. Ai, obrigada. Não, eu tenho uma coisa, eu falo assim, não é nenhuma modéstia, eu também achei linda. É porque não é minha. Não sei se eu já te contei isso, que Não, eu uso Rent the Runway. Você já ouviu falar nesse já, mas troço? nunca peguei nada de lá. Vale a Porque, pena? eu acho que super vale, porque pra mim, com a TV, toda semana eu tenho que estar com uma roupa diferente. Sim, Cara, sim. não dá. Então, assim, eu ficava. Tem uma verba para vestuário, mas eu ficava com aquela, usando as mesmas roupas toda hora, e também usava um monte de roupa muito mequetrefe, porque é caro, né? Você ficar comprando roupa para toda Mas semana. calma, o O pessoal negócio resolveu minha comenta, vida. mas o pessoal comenta, ai, Todo mundo come. Eu não é, falo, né? Agora eu sou a idiota falando live no Instagram. Eu não fico toda vez falando, gente. Só falo, eu falo obrigada, mas assim, nenhuma é minha. Só mas olha comento as que não só, são minhas. Só comento. vamos dar um tag na Rent the Runway para ver se eles te dão um jabá. Três e darem jabá. E eu Mas eu amei, adorei, eu achei essa linda. Eu e eu uso amei sua muito. franja, sua franja. Então, eu amei a franja. Aí, o que que aconteceu hoje? Eu fui gravar com a franja, É. botei, eu que cortei, fiz essa lambança da franja Achei aqui. fantástico. Aí, eu botei fui gravar com a franja hoje, fez mó sombra no vídeo. Aí eu Ah, tive que tascar laquê para poder tirar a franja da gravação. Só que agora como é que eu volto com a franja que tá toda dura de laquê? Por isso que eu botei o grampo. Aí eu achei que fosse baixar, né? Mas obrigada, amiga. Adorei você falando que gostou. Fiquei tão feliz. achei fantástico, sério. Mas e Calma. aí, vamos trabalhar? A gente tá aqui enrolando. Estão falando que meu áudio tá baixo. Eu não tô vendo nenhum comentário de ninguém. Será que é normal isso? Deixa eu ver. Era pra você estar vendo, eu acho. É, sabia? Tá vendo? Mas as pessoas estão comentando. Do céu, calma. Ó, tô te vendo e te ouvindo bem. Melhorou meu áudio, gente? Tá? Façam comentários. Deixa eu ver. Cara, que coisa louca que eu não consigo ver o Eu já botei o fone, comentário. gente. Ai, que pena. Estão falando que tá muito baixo ainda. Tá baixo ainda o seu? Não sei, eu tô esperando pra ver. Ai, melhorou, gente? Melhorou? Melhorou de fone, ok. Ok, Beleza. pronto. Pronto. Boa. Olha, não sei o que que eu... Ah, agora que eu tô entendendo, é que você me chamou, eu consigo Ah, até botar filtro aqui. Eu acho que eu tô como uma outra pessoa, ó. Ó. calma, como que você tá botando filtro? Eu não sei, nunca apareceu pra mim assim uma live desse jeito. Ah, olha Tá só, como, tá eu acho que vendo? é por, ó, bota até uma maquiagem, tá vendo? Eu acho que eu botei, ó, super discreta. Eu acho que eu botei o, como eu entrei direto, eu devo ter entrado em alguma categoria diferente. Eu não vejo os comentários Ixi, e mas tá tudo bem, tá? Eu tô, para mim tudo tá bem. ótimo. Qualquer Você coisa eu coordena, ó, essa modero. aqui meu É. favorito, ó.
vamos lá, chega de coisa, gente. A gente tá Adorei, aqui, ó, tá adorei. vendo? Vamos lá. Eu, tô, eu, Então, eu deixei até aberto aqui para eu seguir o roteiro. ai, as duas. Gente, vocês não sabem que a gente está aqui, ó, trocando mensagem há dias sobre essa live, montando roteiro e tudo, tá? A Olha gente só, porque, leva muito a sério. mas é porque você, gente, a Mila, que é a roteirista master, Roteirista. e é ótimo porque ela organiza, senão, né, pode ser descontrolado, que tudo bem Nossa, eu também. faço tudo com roteiro. É, tudo bem. Inclusive, eu queria falar isso. Se a gente sair um pouco, não responder, porque teve um monte de gente que mandou pergunta e as perguntas eram ótimas. Só que algumas eram muito parecidas. Então, a gente tentou organizar cobrindo assim por temas. Mas se a Sim. gente não cobrir alguma coisa, mandem perguntas. De repente, eu até abro uma caixinha lá depois e vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu, Gabi, não sei você, mas quando eu fui fazer minhas applications, como a gente chama aqui, né, minhas inscrições para tudo que eu fiz aqui, Aham. estudando no exterior, eu não tive ninguém me guiando. E eu senti muita falta disso. Então, eu acho muito legal a gente estar conseguindo parar esse momento para fazer isso. É muito difícil a gente dar conta de responder todas as perguntas, mas eu acho que a gente dá essa primeira geral e depois a gente vai desenvolvendo aí essas conversas e vendo se a gente se encontra de novo, se desenvolve assim um canal até com quem realmente está interessado. Então, assim, sintam-se à vontade para mandar outras perguntas depois. Vamos lá. Tá, combinado. Tem gente ainda reclamando do fone, Do seu fone. do meu O fone. meu tá ruim também? Não, o seu tá bom, mas o meu eles ainda estão falando que o áudio tá baixo, mas não sei mais o que fazer. Ô, gente. Então, assim, ó, cada um falando que meu fone tá engraçado. Gente, o meu buraco da minha orelha é muito pequeno. Então sempre fica assim, desculpa, Será que é é o por que temos isso? para hoje, é o que temos Será para que. hoje. Mas ele tá apontando para baixo direitinho. Eu acho que vai. Também acho que vai. Tudo bem. Pronto. Ó, tá Vamos bom começar já com. aqui. Pronto, beleza. Então vamos lá. Vamos começar com você então. Acho que a gente pode começar contando quem nós somos e hoje, como é que a gente veio parar aqui, dando um pouquinho da nossa trajetória até aqui. O que você acha? Perfeito. Mas eu vou fazer rápido, hein, para não tomar Tá. muito tempo. Então eu vou contar bem rapidíssimo, gente. Mas assim, eu fiz a minha graduação no Brasil, na FAAP, em Relações Internacionais. Eu basicamente, quando eu era adolescente, né, eu fiz intercâmbio no Canadá, morei um ano no Canadá. Foi quando realmente o meu inglês vingou, né? Com 16 anos, porque você tem que se adaptar onde você tá, você quer fazer parte, pertencer. Então, eu acho que foi ali que o meu inglês melhorou, né? Aí depois daquilo eu falei, bom, eu quero muito trabalhar na ONU, eu quero ser diplomata, então eu fui fazer relações internacionais. Terminei de fazer relações internacionais, trabalhei na Procter Gamble, na área de marketing. Imagina, nada a Olha. ver, nada a ver. Mas como estagiária, enfim, adorei um tempo. Aí depois eu fui trabalhar no Centro de Estudos em Sustentabilidade na GV. E aí eu amei, eu era assistente de pesquisa lá. E o meu chefe lá, o Mário Monzoni, que eu amo, que é maravilhoso, enfim, super apoio e tal, mentor, ele tinha feito o mestrado dele na CIPA, né, Olha. que é a School of International and Public Affairs da Colômbia, da Universidade de Uhum. Colômbia, que é a Escola de Relações Internacionais da Colômbia. E ele falou, Gabi, se você quer fazer isso, vai fazer esse mestrado. Vai fazer um mestrado fora, faz esse programa que eu fiz da Colômbia, você vai amar e tudo isso. E aí eu apliquei para 6 universidades nos Estados Unidos. Isso Eu passei mestrado, né? mestrado. Eu passei em 4, fiquei na lista de espera de uma e fui rejeitada em uma. Nossa, mas isso é um espetáculo, gente. Uau! Então foram essas 6. Aí eu fiz 2 anos de mestrado. No meu segundo ano de mestrado, eu fiz muita aula em antropologia e ciências políticas. Eu comecei a achar que era muito mais legal fazer estudos mais a longo prazo do que curtos, como é na área de desenvolvimento e relações internacionais. Falei, eu me identifiquei mais. Apliquei para o doutorado, do mestrado para o doutorado, então eu me formei no mestrado em maio de 2009, comecei o doutorado em setembro de 2009 em antropologia e educação. Então, como fala, meu Deus? Orientador? Não, agora me fugiu a minha palavra.
Fala inglês. O meu Aham, curso, sei lá, o meu foco ficou nesse de antropologia e tá. educação. Então, na área de antropologia e na área de educação juntas, eu demorei 6 anos para me formar, porque eu tive o Jack, e aí eu acabei, né, deixando mais um ano. E aí, quando eu acabei, eu trabalhei 2 anos em Nova York dando aula. E aí eu me mudei para Boston em 2017 para ser professora na escola de educação no Boston College. Então, Mas você fez um esse pós-doc também, né? também fiz. Mas esse pós-doc, ele foi um pós-doc, mas assim, quando a minha orientadora estava lá na Colômbia, ela mudou de universidade. Ela foi para a Universidade de Ah, tá. Wisconsin. E a gente tinha uma bolsa juntas, que estava basicamente dando dinheiro para a gente fazer uma pesquisa com dominicanos em Nova York. Uhum, E aí, quando ela foi para Wisconsin, para eu continuar sendo paga, ela teve que me dar uma posição em Wisconsin, que entendi. acabou sendo esse postdoc que eu fiz por um Tá, ano, e foi assim que eu era paga, entendi. basicamente. Então, foi Não, meio eu uma acho que coisa. entendi. Não, eu acho Sim. que é muito legal falar do pós-doc, porque no Brasil também tem umas coisas que eu acho muito engraçadas. Assim, minha mãe fala isso direto. Outro dia ela falou pra mim: não, essa pessoa não é que ele seja doutor, ele é pós-doutor. Eu falei, não existe pós-doutor. Então, isso também é legal a gente esclarecer. Eu vi algumas Sim. perguntas sobre pós-doc, que o Uhum. pós-doc é um programa muito legal. Você entrar num pós-doc é incrível depois que você faz um doutorado, mas as pessoas normalmente vão fazer um pós-doc porque ou elas não pegaram um emprego com tenure track, que depois a gente vai explicar o que é também, um emprego Uhum. de professor aqui, ou porque elas tinham o interesse em desenvolver um projeto de pesquisa específico, um livro, Sim. enfim. Então, assim, o pós-doc, na verdade, não é uma coisa que realmente traz algum título a mais para alguém aqui, um prestígio maior. Ah, se você tem um pós-doc, você está acima de alguém que só tem um Não, doutorado. não. Não é isso. Então, assim, mas no Brasil tem esse mito, então eu acho que vale a pena a gente falar. Com Então certeza. vamos lá. Falo da minha então agora, Gabi? Vai na Então sua. vamos lá. Eu não fiz intercâmbio aqui, também não estudei em escola bilíngue lá, e acho que você também não estudou, né, no Não, Brasil, em nunca, escola nunca bilíngue. estudei escola bilíngue. Não. Então, eu não estudei em escola bilíngue, não fiz nada disso. Estudei em escola de inglês, fiz um curso de inglês normal lá, desde muito cedo, sempre adorei línguas. Mas, assim, quando cheguei aqui, tomei o primeiro susto, que achava que falava super inglês maravilhoso e tem um furo horroroso. Um dia o Porchat vai me chamar para aquele programa dele da história, eu vou contar. Não vou contar aqui, que é uma coisa horrorosa que eu fiz. Dei várias dessas, né? Clássico. Então, assim, passei por esse aperto primeiro do inglês e tudo. E vim para cá para trabalho como jornalista, já trabalhava no Brasil há muito tempo, vim para cá fazer um programa de jornalismo, mas sempre gostei de estudar. No Brasil eu tinha fiz minha graduação em jornalismo na UFRJ, depois fiz um mestrado no Museu Nacional na UFRJ, também em antropologia. Uhum. Então, e sempre adorei estudar, vim para cá, falei, quem sabe lá não rola. Aí depois Uhum. de um tempo aqui, apliquei para esse mestrado na Colômbia e eu apliquei lá, porque o Claudio Lominitz, que é um antropólogo lá da Colômbia, era muito próximo do meu orientador no Brasil, que foi o Gilberto Velho, no meu mestrado em antropologia. Uhum. Gilberto fez essa ponte com o Cláudio, eu fui lá, o Cláudio foi assim, a primeira pessoa que me jogou a real mesmo, que Uhum. eu cheguei lá e ele falou, muito obrigado por me receber, eu sou essa pobre menina vindo aqui do Brasil, não sei falar inglês, não sei nada. Ele falou, primeira coisa que eu te digo, bota essa modéstia no bolso, porque aqui isso não Uhum. vai funcionar. Então já Uhum. fica aí a minha primeira dica. Essa coisa que a gente tem meio de pedir desculpa por existir, na Total. academia aqui não funciona. E a gente toma um susto quando chega na sala de aula e tá aquele monte de gente super segura de si. E você fala, o que eu tô fazendo aqui? Onde é que... É a tal da síndrome do impostor, que eu acho que Uhum. é muito comum entre mulheres. E a gente acaba se sentindo assim, o que eu tô fazendo aqui? Vão descobrir que eu sou uma fraude a qualquer momento. E o Cláudio foi alguém que já me orientou assim, olha, cuidado. Não sei se deu muito certo, mas pelo menos eu tive esse toque lá no começo. Aí eu procurei um outro professor de antropologia. Na verdade, eu mandei e-mail para acho que uns 20 professores de antropologia diferentes e um pedindo para ser ouvinte na aula Uhum. deles, para entender como é que funcionava. E aí um me respondeu, por acaso também, foi uma estrela, que é o David Scott, também da Colômbia, um Uhum. baita de um antropólogo. E Sim. o David Scott falou, pode vir, vem ser ouvinte na minha aula. Eu sentei na aula dele como ouvinte na Colômbia, em antropologia ainda, e o David Scott, lá pelos 2 meses de aula, as pessoas falando desesperadamente, eu assim, muda. Ele me chamou no canto e falou, eu deixei você sentar porque eu achei que você fosse contribuir com a discussão. Mas, né, assim,
2 meses, você faz as leituras, volta, eu vejo que o livro está todo marcado, mas não acontece nada. Aí eu, gente, me chamou na xixa mesmo, sabe? Como a gente diz no Brasil. Aí eu fui para casa, eu lembro até que era um livro sobre a Cláudia Jones. Aí eu li o livro assim, desesperadamente, e falei, agora eu tenho que falar alguma coisa. Aí anotei, falei uma coisa, e eu não sei o que eu falei, mas com certeza não tinha nenhum sentido. Mas eu dei sorte de cair com um cara tão bom professor. E ele falou: nossa, essa defesa do marxismo que você fez foi muito eloquente. Ele tentou me incentivar, tipo, Sim, vai, fala, fala. E aí eu me soltei e comecei a falar. Então essa também foi a primeira diferença que eu notei do Brasil para os Estados Unidos. Os alunos participam muito. As salas, no que eles chamam de graduação aqui, que na verdade é o que a gente chama de pós-graduação, né? Aqui a graduação a gente chama de undergrad. E quando você faz o mestrado ou doutorado, você faz grad school. As pessoas participam muito. O professor às vezes não fala nada na sala. Nada. Eu tive um professor que sentava e falava, então, comecem. E ficava todo mundo discutindo e falando e trocando ideias. Isso é visto, claro que tem gente que se incomoda, tem gente que fala pra caramba que você quer matar aquele aluno, toda classe tem o seu, mas isso é visto também, e o David Scott falou isso muito claramente, como um ato de generosidade. Você está se expondo e está oferecendo saber, o seu saber ali para os seus colegas. Depois disso, eu resolvi aplicar para o mestrado, apliquei para a Colômbia. Eu não lembro para quantas eu apliquei, mas eu tenho na memória quase que eu apliquei só para a Colômbia, porque eu apliquei muito pouco, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. E acho que isso a gente não deve fazer. Se a gente puder aplicar para mais lugares, é sempre melhor. Acabei entrando na Colômbia, não tinha dinheiro para pagar o mestrado. Então, comecei a correr atrás de bolsa, para ver como eu ia conseguir. Consegui uma bolsa com o Instituto Lehman, que é um instituto brasileiro, porque o meu mestrado era vinculado à CIPA. Depois eu vou contar a história dessa bolsa também. E aí fiz o mestrado na Colômbia. E aí terminei o meu mestrado em 2012. Em 2012 eu também apliquei para o doutorado, então foi a mesma coisa que você. Em maio de 2012 eu acabei o mestrado em estudos latino-americanos na Colômbia. Em setembro de 2012 eu comecei meu doutorado em História na City University of New York, na CUNY. Para o doutorado, eu apliquei, acho que para 4 doutorados diferentes, entrei na CUNY. Na Colômbia, o meu professor de lá já até tinha falado, você já fez o mestrado aqui, é difícil entrar no doutorado. Você entrou, né, Gabi? Fez esse caminho. Mas eu acho que, então, assim, talvez... varia muito, isso é uma outra coisa daqui. E aí eu fiz esse doutorado aqui, e eu acho que é isso. Aí depois que eu fiz doutorado, eu apliquei para empregos, e hoje eu sou professora em CUNY também, mas no campus de Lehman College, que é um campus no Bronx, um campus que eu adoro. Majoritariamente hispânico, lindo, e enfim, adoro dar aula lá, e é isso. Essa é a minha trajetória na nutshell, em resumo. Sim, e o que eu acho interessante também do que você está falando e que a gente vai falar um pouquinho agora, é essa ideia de que muita gente pergunta, né? Como que é o processo de pensar em... E, ó, tá tendo maior debate aqui nos comentários. Ai, gente, eu não consigo ver os comentários, que desespero isso. Tô falando que não é para falar aplicar, que não existe isso no português, falar aplicar, inscrição. Mas, enfim. Lá no começo eu falei, tá, gente? Lá no começo eu falei application, como eles chamam, que é a inscrição. Mas assim, gente, desculpa. Eu acho que não tem problema. Eu acho que tá tudo bem. Toda vez que a gente falar aplicar o application, a gente tá querendo dizer inscrição. Eu ia falar, dá um shot, toma um shot. Toda vez que a gente falar aplicar, toma um shot, gente. Vai lá. Mas então, e aí o que a gente queria falar um pouco agora é meio que nessa parte do passo a passo desse processo, que em inglês chama processo de application, em português a gente chama do quê? O processo de inscrição? Acho que é de inscrição mesmo, candidatura, né? Candidatura, mas enfim, vamos falar de que é um processo esses programas. Tá. E esse processo de application, uma coisa muito legal, uma pergunta que eu recebi, que eu achei super interessante, que é comum para muita gente, é a pessoa que já está nos Estados Unidos às vezes e está numa situação de visto temporária, como turismo ou PER, e pensa assim, puxa, para eu mudar de status e pegar um visto mais tranquilo, eu vou pegar o visto de estudante, que é o F1, então vou aplicar para o mestrado ou para o doutorado. Aí uma das mensagens que eu recebi era, qual é a área mais fácil de entrar para eu poder conseguir esse visto? Eu já acho que aí você está no primeiro problema, no processo de application, no processo de candidatura a uma vaga aqui, principalmente mestrado e doutorado, que são muito concorridas. Se você vai se candidatar pensando em qual você consegue entrar, eles sabem que você não está necessariamente interessado naquele programa.
Então, acho que o primeiro passo é você escolher o programa e pesquisar o programa. Eu, como tenho esse background que eu chamo de pipa voada, que eu sou jornalista, antropóloga, historiadora, latino-americanista, não sou nada, uma bagunça danada. Não, você é tudo. Tudo, eu sou tudo. Eu tive esse problema muito sério quando eu fui aplicar para o doutorado. Eu pensei em fazer um doutorado em antropologia e conversando com esse meu mentor lá do Brasil, todas as ideias que eu dava de tese, ele falava... Isso é história, né? Isso é história, né? Isso é história. Eu falei, cara, eu não queria fazer isso, mas eu acho que eu vou ter que fazer. Ele falou, você vai ter que fazer, seu doutorado em história. E aí eu fui fazer um doutorado em história. Então se pergunta qual é o projeto que eu gostaria de fazer, em que eu tenho interesse, qual é a minha área. Não tenha medo de mudar de área, porque aqui também é comum isso, tá tudo bem se isso acontecer. E aí, a partir daí, pesquise os programas. E quando eu digo pesquise, tenta entender o que eles querem naquele programa. Porque aqui eles têm uma expressão que é a fit. É o que cabe ali, É o o que encaixe, encaixa. né? É o encaixe. Sim. É isso. E aí, às vezes, você vai aplicar para um programa, você recebe aquela enxurrada de nãos, e você fala, nossa, onde é que eu errei? Eu sou horrível mesmo. E não é você. A maioria das vezes o programa não queria aquele perfil naquele ano. O problema não é você, é que abriu uma vaga e eles querem ocupar a vaga com alguém que estude México, alguém que estude Brasil e alguém que estude Argentina. Você tem um projeto de estudar Europa. A Europa, eles já tinham alguém para aquela vaga de Europa que estava ali no páreo há um tempão, que tá um mentor dali, e caiu de calhar naquele ano a pessoa que tinha o mesmo interesse que você, eles não quiseram duas pessoas com o mesmo interesse, entendeu? Então, assim, não leva a sério, mas tenta entender o que aquele programa espera. Tenta ver quem são os professores, com o que eles pesquisam. E aí, na sua application, lá na sua candidatura, você vai escrever, eu adoraria entrar para a Colômbia para trabalhar com o professor XYZ, porque a minha pesquisa dialoga com a dele no sentido disso e daquilo outro. Mostra que você conhece o departamento, mostra que você quer estar naquele departamento e por que você quer estar naquele departamento. E aí vem aquele elemento lá do Lomnitz que eu falei no começo. Você tem que, ao mesmo tempo, deixar claro para eles que aquele é o lugar perfeito para você, porque eles são incríveis, e que eles também têm muita sorte de ser você, porque você também é incrível. Então, não pode ser tipo, eu sou tão incrível, vocês têm tanta sorte de me ter, e vocês deem graças a Deus se eu entrar aí. Não é para ser assim, e também não é para ser, nossa, pelo amor de Deus, me dá uma vaga, meu sonho é ser Misla, pequeno... Não. Tipo relacionamento. Exatamente. Tipo relacionamento, né? É isso. Você quer estar casado, você quer namorar com quem? Os dois têm que se querer. É isso aí. É isso aí. E não adianta você falar pro cara assim, cara, pelo amor de Deus, sai comigo. Eu tenho o maior crush em você, eu acho você lindo. Não, e também não adianta você falar, olha só, sai daqui. Cara, chega uma hora que o cara fala, cara, desculpa. Ainda mais se tiverem outras pessoas para ele escolher, que é o que acontece nesse processo, né? Vai falar, ok, então vai lá para outra. Se você é tão incrível, vai estudar em outro lugar. Então é esse, eu adorei essa comparação aí, essa metáfora. E uma coisa que eu acho que você está falando que eu acho que é bem importante a gente falar, né? Que é esse pedaço de, em todos esses processos seletivos, né? Para aqui o que a gente chama de undergrad, que é a graduação, o grad, que aí pode ser o mestrado e o doutorado, nesses três processos sempre tem mais ou menos a mesma composição de elementos que precisam ser feitos, né? Você tem as redações, você tem teste, você tem currículo, você tem recomendações, você tem tudo isso, mas para cada um desses muda a expectativa do que você mostra, né, em cada fase. Por exemplo, você descreveu essa ideia do doutorado, né? No mestrado, dependendo do mestrado, se é um mestrado profissional, como foi o meu mestrado foi um mestrado profissional. Era para as pessoas fazerem mestrado e irem trabalhar na ONU, no Banco Mundial, enfim. Então, eles queriam ouvir na redação você falando no que você ia trabalhar, né? Não que você tem um projeto de pesquisa, que você quer pesquisar isso, entendeu? Então, no doutorado já é diferente. É isso aí. Na graduação, ainda é menos ainda, né? É uma coisa meio quero descobrir o mundo, mais ou menos. Então, cada um desses tem uma questão diferente que eu acho que a gente olha no processo seletivo.
Exatamente. E cada departamento, como você disse, vai ter uma coisa diferente. Se você for fazer CIPA, você vai botar lá, eu quero trabalhar em tal lugar, ou eu quero desenvolver políticas públicas. Tem até palavras-chave que cada departamento gosta. Quando você entrar no site deles para pesquisar, você vai ver lá, você vai falar, esses aqui estão preocupados com isso, esses estão Uhum. preocupados com aquilo. Então é importante dar uma olhada nisso. É o que eles chamam aqui de tailor. Você Uhum. vai ter uma base de documentos que vai ser mais ou menos igual para todos, e aí depois você vai pegar cada um e vai fazer igual um alfaiate. Você vai lá desenhar para aquela vaga específica. São mudanças pequenas, mas que são essenciais. Gabi, o que Uhum. você acha então da gente falar desses documentos aí que você Vamos mencionou? falar, vamos Vamos falar. lá, por onde a gente começa? Vamos começar a gente tem aqui o que chama de Statement of Purpose, né? Vamos lá. Que seria o que você gostaria de fazer e por quê, né? Que é uma Uhum, mistura que às vezes tem, de novo, tem o clássico, é essa parte de você falar, você misturar quem você é e explicar como quem você é contribui para o que você quer estudar e por que você quer estar naquele lugar. uhum. Quando você vai, por exemplo, um doutorado, aí tem também o statement, que é o de pesquisa, né? O que você quer Uhum. fazer, o que você quer estudar. Que é Mas o eu acho que essa Statement of parte Research. Mesmo que o que é pessoal implique, eu acho que a diferente. gente tem que falar em inglês Em e em inglês. português, porque quando Sim. vocês forem pesquisar no site, vai estar lá em inglês, né? Não vai ter nada escrito no Não site em vai ter nada português, escrito. infelizmente. Então, você tem que saber o É. que significa. Então, essa parte é o propósito. Seu propósito é o seu personal statement, o seu statement of purpose. Tem vários nomes, mas normalmente essa justificativa do porquê. Por que Uhum. você, por que esse momento, o que você quer fazer, né? É isso E aí. eu, pelo menos como professora, meu primeiro documento que eu leio é esse. É o primeiro documento que eu vou. Eu quero ver foco, eu Uhum. quero ver se a pessoa fez o dever de casa ou se tá uma coisa muito geral, sabe? Quando você aplica Uhum. para 10 É isso. e E aí botou, tá mandou a tudo mesma para meio 10. Tem para aluno que 10 manda até com o nome errado. com o nome Chega errado. para você com o nome da outra. Você fala, ô, gente, não faz isso. Tem muito aluno que fica desesperado, pelo menos eu como professora, com erro de gramática. Eu não tenho tanto problema com isso, Nem porque eu, eu nem sou eu. estrangeira. Eu também erro. Então, tudo bem. Agora, o erro como esse, de ser meio mal cuidado, você mandar o nome de outro lugar, ou então você nem sabe por que você quer vir para o meu departamento, é isso. Você tem que convencer o cara, olha, eu sou incrível, eu sei de tudo isso. Uma coisa que eu acho importante, Gabi, desse statement of purpose, a gente falar, é que a gente no Brasil também tem muito medo de estigma, né? Então, Uhum. assim, por exemplo, eu não posso falar para eles que eu não tenho dinheiro para pagar. Você não pode mesmo. No statement of purpose não é hora de você falar isso. Mas se você é a primeira pessoa da sua família a fazer faculdade, puxa, Uhum. isso é incrível. Se você é a primeira pessoa da sua família a procurar um ensino superior, uma graduação, isso é ótimo. Você tem que dizer isso. Não Uhum. é, ai, que vergonha, minha família. Isso é lindo, porque isso mostra que você é incrível, que você Uhum. não teve as coisas ali lançadas para você facilmente, mas você ainda assim está interessado naquilo. É o foco de que a Gabi Uhum. falou também. Você está Uhum. focado naquilo, você quer se dedicar àquele programa. E é isso, na carta você não vai estar contando toda a sua história da vida, você vai estar criando um personagem que é o Uhum. personagem que vai convencer essas pessoas a quererem você naquele departamento. Então Uhum. também não é para você chegar lá, e eu sei que esse é um momento difícil, tá, gente? Porque é um momento quase de uma sessão de terapia. Você está ali com Total. você, né, pensando quem você é, o que eu vendo de mim, o que vale a pena em mim, o que não vale. Tem altos conflitos, mas pensa nisso como um momento que é desafiador mesmo, mas que é um momento para você se mostrar mesmo, pensar ali o que eles querem de mim, o que eu posso dizer que eu tenho de especial. E, cara, todo mundo tem. Essa também é Uhum. outra coisa. Tem muita gente que fala, eu não consigo, porque infelizmente eu não fiz. Dá para você fazer tudo, dá até para você entrar no doutorado sem ter feito mestrado. Uhum. É raro, é difícil? Porque é concorrido, mas acontece, dá para fazer tudo se você tiver ali nesse Statement of Purpose uma maneira de mostrar que você é especial, que você é único e, mais importante, que você encaixa naquele departamento, que você é um fit para aquele lugar. O que E eu mais, acho que Gabi? tem que prestar muita atenção no limite de palavra. Então, cada universidade tem um limite de palavra diferente. Se são 900 palavras, escrevam 900 palavras. Porque às vezes, né, aí a outra é 600 palavras, 500 palavras. Então, Uhum, prestar atenção nisso. E como a Mila tinha falado antes, olha no site qual é a linguagem que eles usam. Quando eu apliquei para a CIPA na Colômbia, né, que é a Escola de Relações Internacionais, no website deles falava for the betterment of society, né, para melhorar a sociedade. Então eu sabia que
esse era o tema. Como que eu penso em melhorar a sociedade? E eu acho que para estudantes internacionais, tipo, se tem gente no Brasil querendo aplicar para vir fazer um mestrado profissional, um MBA, por exemplo, é um mestrado profissional. O mestrado que a Mila fez é um mestrado acadêmico, né? Então, assim, tem essas diferenças também que você tem que olhar. E o que eles gostam muito é de ver que você quer fazer alguma coisa que também tem a ver com da onde você vem, né? Então, assim, você quer... ou com algum outro lugar. Eu lembro que quando eu escrevi o meu personal statement, né, para o mestrado, eu falei que eu queria trabalhar com microfinanças no Brasil, porque era isso que eu queria fazer. Eu tinha escrito a minha tese de graduação nisso. Eu acabei fazendo outra coisa. Não é que eu menti, não é que eu inventei, mas era o que naquele momento, para mim, era relevante, como eu achava que o que eu fosse aprender lá fosse melhorar, né? O que eu tenho para fazer. Então, eu acho que o que a gente quer ver é nesse momento em termos de... Você consegue contar a sua história, né? De uma maneira que é algo que a pessoa quer ler, quer entender. Também falar como você quer contribuir para a melhora de algum lugar, ou de algum país, de alguma sociedade, alguma política pública, ou estudar mais a fundo. E também conseguir conectar por que você tem que sair do seu país para fazer isso. Né? Tem muita gente que não sabe porque quando está lendo esses processos seletivos, essas candidaturas, não sabem falar, ué, mas qual a relevância dessa pessoa do Brasil em vir para cá? Por que aqui? Né? E eu acho que isso é algo que tem que ser bem trabalhado nessas redações. É super importante. Eu acho que tudo isso que você falou é super importante. Eu acho que também é bem isso, assim, a gente até não ter essa ideia de que eu sou do Brasil, então eu não tenho nada para oferecer, pobre de mim. Assim, as pessoas estão... Aqui a academia está louca por diversidade, quer estudantes internacionais, quer gente que falam outras línguas, que tem outras experiências. Isso é muito importante. Isso, a gente que dá aula sabe, né, Gabi? Como acrescenta ter alunos de lugares diferentes, de backgrounds diferentes na dinâmica de uma sala de aula. É isso que a gente quer. A gente quer saber o que você pode trazer para a sala de aula e para a estrutura daquele departamento específico para onde você está se candidatando. Então, eu acho que isso e eu concordo com você, esse para mim é o documento. Esse é o documento mais importante. Os outros são importantes? São. Mas eu não sei se dá para a gente dizer que um research proposal ou um writing sample tem o mesmo peso de um statement of proposal. Eu estou falando os nomes em inglês para a gente poder localizar isso, tá? Eu não acho que porque além desse statement of purpose de que a gente está falando, algumas faculdades vão pedir um statement diferente que é o de pesquisa. Alguns pedem para você jogar as duas coisas no mesmo, como a Gabi falou. Então, você tem que olhar cada uma, se você tem que fazer cartas separadas ou não, e, de novo, ver o tamanho, quantas palavras, quantas páginas. Depois tem o Writing Sample, que é basicamente um exemplo da sua escrita. Então, eles querem um pedacinho de um artigo, de um trabalho de faculdade que você fez, ou um trabalho de escola que você fez, que é bem escrito e tudo, para eles saberem se você sabe escrever ou não. Aí você fala, puxa, mas tem que ser em inglês? Tem que ser em inglês. Vão ter alguns departamentos que vão ser de inglês e espanhol, que vão até aceitar em espanhol, mas em português eu nunca vi nenhum departamento aqui aceitar. Então, eu acho que esse é um investimento que, assim, se o seu inglês não é incrível... E, olha, eu vou dizer, até hoje uso editores, quando é um artigo que eu vou mandar para um jornal peer-reviewed, até hoje eu mando para um editor, para um amigo, de preferência para um editor e para um amigo lerem, para deixarem ali o artigo mais bem escrito ainda. Então, assim, vale a pena se você tiver alguém que possa dar uma olhada nesse material para você, para ter certeza de que ele está bem escrito. Todos eles, né? Todos esses documentos precisam estar muito bem escritos em inglês. O Writing Sample, eu até estava vendo sua live com o Guga, e eu falei assim, cara, é muita cabeça de acadêmica, né? A Gabi perguntando para ele das referências. Mas como é que você bota as referências? Né? Porque a gente ia perguntar isso pro jornalista, o Guga quase não entendeu. Por que você está perguntando isso, né? Só tinha uma. Mas eu queria saber por que ele escolheu aquela bendita Foreign Affairs. Eu achei maravilhoso isso, porque essa eu acho que é uma dica importante, principalmente se você estivesse candidatando a um que seja acadêmico. Se você estivesse candidatando para um profissional, você tem mais espaço aí para negociação nisso. Mas se você estivesse candidatando a um doutorado ou a um mestrado acadêmico, é muito importante que esse writing sample seja o mais perto possível de uma escrita acadêmica. E uma escrita acadêmica vai ter que ter notinha de rodapé, vai ter que ter as pontes explicadinhas, o que você tá... Então, isso é importante. Infelizmente, você vai ter que desenhar esse sample para isso. Mas eu sou um grande jornalista, mas eu quero fazer um doutorado em história.
Pega lá uma matéria incrível que você escreveu um pouco mais longa, ou então pega um trabalho de colégio ou de faculdade que você escreveu que é muito bom, dá uma olhada nele, dá uma incrementada nele. Pensa se ele pode ser transformado num trabalho acadêmico. E aí você vai ter que fazer perguntas das suas fontes, você vai ter que estruturar ele de uma maneira que tenha uma tese clara. E o que é uma tese? É uma teoria, alguma coisa que você quer apresentar ao mundo e que é debatível. Por exemplo, você pode falar, eu estou escrevendo esse artigo aqui agora, esse paper agora, que eu vou apresentar para vocês, para argumentar que a live da Gabi e da Mila não trouxeram nada de novo para o mundo. Esse é meu argumento. Aí eu posso chegar e falar assim, não, isso é claro que trouxe. Foi a live mais maravilhosa da história do Instagram. Então é debatível, entendeu? As pessoas Agora você dizer assim, o Trump perdeu a eleição, não é debatível, é fato. Então não é uma tese. Aí já começou mal o seu paper. Tem que ser uma coisa que... Por que tem que ser debatível? Porque você tem que passar o seu trabalho inteiro, o seu artigo, tentando provar aquela sua tese. E aí que entra a parte acadêmica e as referências que a Gabi falou. Olha, todos esses autores já pesquisaram isso, eu entrevistei essas pessoas que disseram isso, eu fiz um trabalho de campo, as pesquisas indicam, os números, depende da sua área. Mas você vai tentar convencer ao longo daquela escrita que aquela tese é válida e no final você vai ter uma conclusão para amarrar aquilo. Isso é rapidinho, mas eu acho que vale a pena também trabalhar nesse sample, principalmente se a sua candidatura for para um lugar acadêmico, para deixar ele com uma cara de academia. Porque se você mandar uma matéria jornalística, vai ser difícil você entrar num doutorado de academia aqui. Mas tudo é mexível, tudo é adaptável. E tem algumas pessoas aqui falando, gente, a diferença é que eu estou falando de mestrado profissional e mestrado acadêmico aqui tem a ver com disciplina. Um MBA, um mestrado em relações internacionais, um mestrado em comunicação, em marketing. Normalmente você faz esse mestrado para voltar para a indústria e receber um aumento, conseguir subir, porque eles querem esse mestrado. Um mestrado acadêmico aqui tem uma tese no final, você tem que escrever uma monografia, uma tese de alguma maneira. Por exemplo, o mestrado que eu fiz da CIPA é um mestrado que no final a gente fez um trabalho em grupo aplicado, que era a gente olhou um país e analisou as políticas de imigração de um país como grupo e a gente apresentou para as pessoas daquele país, o Ministério das Relações Exteriores, para poder dar insights para políticas públicas, entendeu? Então, assim, cada mestrado vai ter o seu foco. E você pode também ver na lista de alumni, que são as pessoas que se formaram lá. O que eles estão fazendo? Quem se formou no mestrado de Relações Internacionais? Onde eles trabalham, né? E aí, às vezes, se você mandar um e-mail para a organização de alumni, né, desses lugares, que são as pessoas que fizeram, você pode achar organizações de brasileiros. Então, a Colômbia tem um grupo super grande de brasileiros. Então, vai e procura esses brasileiros, fala com eles, pega dicas, entendeu? Porque cada uma dessas universidades vai ter... Porque a outra coisa que eu ia falar é, universidade ama falar que tem muita gente internacional. Então, eles dependem da gente para os americanos quererem aplicar, mandar applications para ir para lá, entendeu? Quando eles falam, olha aqui o nosso campus, 50% são internacionais. Isso conta. Entendeu? Então, é isso que também não é só... Isso é como o mercado é aqui, né? De educação superior. As pessoas, diversidade conta. Eu vejo que estou buscando escola para o meu filho de 4 anos, a primeira pergunta que eu faço, quão diversa é a sua instituição? Essa é uma pergunta que os americanos fazem para escolher se vão mandar os filhos para esse lugar ou para aquele. E isso é um capital que a gente tem, é uma coisa que a gente tem que explorar, não tem que esconder, muito pelo contrário, né? Tem que explorar. Eu anotei quando você falou aqui, para eu não esquecer de falar dessa questão da enxurrada de nãos, a gente tem que estar pronto nesse processo todo para levar muito não. E não, eu acho que é uma coisa maravilhosa, porque não significa que você está procurando. Quem não está tentando, não tem não. Eu estou parada aqui dormindo, ninguém está falando nada comigo. Se alguém falou não para você, é porque você está se movimentando e vai acontecer. Então, isso que você falou do e-mail é essencial, eu acho, Gabi. Não só procurar alumni, procurar clubes brasileiros nessas instituições em que você tem interesse, mas até mandar e-mail para professores com quem você acha que a sua pesquisa tem afinidade. Você fala, mas quem que eu vou mandar? Gente, eu recebo e-mail, vou dizer todo dia. Mas assim, é dia sim, dia não, no mínimo, para não dizer todo dia, de alunos falando, olha, eu estou querendo aplicar para uma Fulbright. Eu fiz semana passada eu fiz 3 Zooms com alunos do Brasil que estão querendo parar no Zoom e ficar.
tudo bem, eu adoro falar, eu quero que venham mais brasileiros para cá. Não vai ser todo professor, vai ter muito professor que vai falar, eu não vou ficar fazendo Zoom com aluno nenhum, ainda mais se for uma estrela. Mas um de 20, como eu falei, eu mandei para 20 para fazer ou 20 em uma aula. Um me disse sim. Os 19 não, eu nem lembro deles. Não estão no meu currículo, não estão em lugar nenhum. Aquele sim é o que marcou a minha vida e redefiniu minha trajetória. Então é isso. A gente tem que também estar preparado para mandar um monte de e-mail e se não responder, não respondeu. Mas as pessoas tendem a gostar disso. Isso mostra foco, mostra interesse. E lembra de mandar e-mails que são educados e humildes. Isso. Pelo amor de Deus. Porque às vezes eu recebo cada e-mail que parece que assim, é para eu servir. Me responda ASAP. Eu recebi uma vez. Saber agora se isso desculpa, eu tenho. Então, assim, e pensar na linguagem que você vai usar. Fiquei muito interessada. Será que existe uma oportunidade de conversar? Eu entendo que você é ocupado, eu entendo tudo isso. Se puder, eu adoraria. Enfim, ter essa gentileza. Eu espero que... I hope this email finds you well. Só isso, assim. Eu espero que você esteja bem. Conversa assim. E outra coisa também. Muitos departamentos aqui, eu ouso dizer a maioria, mas por via das dúvidas é melhor errar. Sabe quando você está ali e você chega, tem uma parada militar e você chega pro general e fala, ô soldado, vem aqui. Não, chama o soldado de general. É sempre melhor. E aí o soldado fica, nossa, não sou general ainda. É isso. Então, você manda uma mensagem e você fala, Dear Professor, sobrenome. Professor Burns, Dr. Burns, especialmente se tiver um PhD do lado. Se não tivesse uma pessoa do administrativo e tudo. Mesmo assim, aí errei, gente, chamei a pessoa ali do administrativo de doctor. Você não está ofendendo ninguém. Talvez ele seja do administrativo e tenha um doutorado, talvez ele não tenha, mas você não ofendeu. Mas tem muito professor, e você sabe que eu não estou exagerando, que se ofende profundamente se você mandar uma mensagem, oi Mila, tudo bem? Para mim não tem problema, tá, gente? Mas assim, não façam isso. Manda Dear Dr. Burns, Dear Professor, e aquele e-mail bem gentil, como a Gabi falou. Mas manda. Isso mostra que você está interessado. Até se a pessoa ignorar seu e-mail, quando ela estiver lá no processo de admissão, ela vai olhar a sua application e vai falar, eu já vi esse nome em algum lugar? Será que eu li uma... Ela não vai às vezes nem lembra de onde veio, mas isso já te ajuda no inconsciente da pessoa que está na banca, porque ela já viu aquele nome em algum lugar. Então, assim, eu acho que nunca é demais mandando com educação e com cuidado. E aí eu acho que a gente entra numa outra coisa importante, que é a carta de recomendação, que tem tudo a ver com isso, né, Gabi? Sim. E a carta de recomendação, de novo, é muito diferente o propósito de quem vai mandar a carta de recomendação, se você vai fazer graduação, mestrado e doutorado, né? E as cartas, gente, as pessoas, às vezes, por exemplo, um mestrado como esse que eu fiz em Relações Internacionais, as pessoas gostam de saber que você está envolvida com coisas que são importantes, né? Por exemplo, no seu país. Então, se tem alguém que trabalha numa ONG, que você trabalhou junto, que conhece seu trabalho, que fala, olha, não só essa pessoa é ótima academicamente, mas ela é uma super articuladora, ela sabe fazer pesquisa super bem, ela sabe fazer um design de pesquisa ou pensar em públicos. E o que a gente está mais preocupado é com a qualidade da carta do que se é um nome de uma super estrela. Claro, se você tiver o nome de alguém que é reconhecido mundialmente, parabéns. Mas, assim, e que te conheça bem e que vai escrever uma boa carta. Porque pode ser aquela super estrela com um parágrafo. Não vai ser legal. Isso aí. Tem que ser uma carta próxima, uma carta que possa falar de você, como você é, não genérica. E se você pedir uma carta de recomendação e a pessoa hesitar, falar, pula essa, porque você sabe que a carta vai sair ruim. Eu tenho alunos que me pedem cartas que eu não acho que eu vou poder escrever uma carta boa. Então eu prefiro falar, tem mais alguém que você possa pedir? Tipo, se só depender de mim, eu dou um jeito de fazer alguma coisa, mas assim, eu tô tentando mandar uma mensagem, sabe? De que eu não sou tão próxima, eu não te vi em todas essas capacidades. E os americanos, eles tendem a ser honestos nessas cartas e falar assim, o problema dessa pessoa é isso, a vantagem dessa pessoa é aquilo. Então, assim, você quer alguém que realmente consiga falar de você de uma maneira boa, sem ser mentiroso nem artificial, mas real. Eu falo.
E aí, quem vai escrever essas cartas? Obviamente, de novo, você vai ter que pensar nessa coisa do Taylor. Se for para um mestrado profissional, tudo bem ser todo mundo profissional. Você não precisa necessariamente de alguém acadêmico. Apesar de que é sempre bom você ter pelo menos uma carta de alguém dizendo como você é como aluno. É um aluno incrível, é um baita estudante, porque isso diz muito sobre o que eles vão receber, né, na sala de aula, que é o que eles se interessam. Aliás, é uma pessoa que não perde prazo, que sempre adiciona as discussões, que traz muitas coisas boas para a mesa. Outra coisa importante que eu lembrei aqui, que eu recebo direto esse problema, principalmente quando eu escrevo carta para brasileiros, é que aqui existe uma lei, lá quando você vai submeter a carta, eles falam, você abre mão de ver essa carta? Ou você quer ver? Porque você tem o direito de ver a carta que a pessoa escreveu para você. Mas, teoricamente, essa carta deve ser secreta. Muitas instituições pedem até que a carta vá num envelope selado. Eu já tive que levar a carta em envelope selado, né, Gabi? Nossa. Então, é porque a carta é para ser secreta, a carta de recomendação. Eu vou destrinchar um pouquinho melhor isso. Então, quando eles perguntam lá, você quer ver? Você tem o direito de ver, mas você nunca deve marcar que quer ver. Porque se você marcar que quer ver, você está mandando uma mensagem para esse departamento de que você não confia no que vão escrever de você ali. Então, que pessoa é essa que está escrevendo uma carta para você que você não confia? Eu estou falando isso, gente, como amiga conselho, tá? Não é conselho legal nem nada, não. Você bota o que você quiser lá, não estou falando que é para você. Mas para um departamento que está te avaliando, tende a ser muito mais recomendável você abrir mão do seu direito de ver aquela carta. Uma coisa que é muito comum na academia brasileira e que não é nada comum aqui, é a pessoa falar, escreva, faz um rascunho aí para mim. Escreve aí que eu assino. Acontece muito. Se você tiver alguém aí que está super disposto a fazer isso para você e você se sinta confortável com isso, beleza. Agora, se você for fazer isso, meu conselho é que seja alguém com quem você se sinta à vontade para dizer que você é o máximo naquela carta. Porque você ficar constrangido de escrever um rascunho para alguém, aí você manda aquele rascunho dizendo que você é mais ou menos, a pessoa vai assinar o mais ou menos. Você não quer o mais ou menos, como a Gabi falou, desconfiou que vai vir mais ou menos, pula. Você quer que a pessoa diga que você é brilhante, que você é capaz, que você é incrível. Então, pede para alguém que vai dizer isso. Se for uma pessoa ótima, melhor ainda. Quanto maior no ranking, melhor. Se não for, melhor que ela diga isso do que seja uma incrível, como a Gabi disse, que vai escrever um parágrafo só sobre você. E aí tenta equilibrar essas cartas. Se você, por exemplo, vai fazer um doutorado, não fez mestrado, está trabalhando profissionalmente há 10 anos e resolveu tentar a vida acadêmica agora, estou falando isso porque eu vejo que muita gente está nessa situação, não tem problema nenhum você ter carta de pessoas que te conhecem profissionalmente. É ótimo você ter isso, é ótimo você incluir no seu currículo toda a sua referência profissional, principalmente porque muitas vezes também as pessoas saem para um doutorado direto da escola, não tem essa experiência de cumprir prazo. O doutorado a gente lê, no mínimo, por aula, um livro por semana para o doutorado. Então, se você está fazendo 3 aulas de doutorado, são 3 livros inteiros numa semana. Isso é a carga de leitura do doutorado. Então, é importante ter alguém que vai dizer que você é capaz de fazer isso, que você vai gostar, que você é responsável, que você está comprometido com aquele programa. Mas pense bem, porque é alguém que vai ter que fazer isso. Se você pedir uma carta aqui, muito provavelmente, eu nunca ofereci isso, de escreve um rascunho para mim, e eu nunca vi nenhum colega meu oferecer aqui na academia americana. Tipo, escreva uma carta para você, prepara aí para mim. Você pede, me manda o seu currículo, me manda o seu material para eu avaliar. Então, assim, escrever uma carta, que é uma coisa que dá muito trabalho para um professor. Muito. Se alguém falar, eu vou escrever uma carta para você e for uma pessoa séria, ela vai parar no mínimo, assim, uns 3 dias que ela vai estar ali olhando seu material, ajeitando um parágrafo, ajeitando o outro. Mas tem aluno meu, que é meu aluno desde Hunter, desde antes do doutorado que eu escrevo carta até hoje, que, nossa, gente, eu sento para escrever uma semana para escrever uma carta, porque eu tô ali ajeitando, deixando a carta ali. E aí são 2 páginas que eu tô dizendo um evento em que eu conheci aquela pessoa, um exemplo dela, do comprometimento dela e por aí vai. Então, é trabalhoso. Se a pessoa for pedir, for escrever para você, vai ser trabalhoso. Então, dica número 2, peça com antecedência. Não pede na semana que a carta tem que ser enviada para aquela pessoa enviar uma carta para... mas faltam 3 meses, não tem problema nenhum. Faltam 6, você pode já avisar que você tem a intenção. Se você mudar de ideia lá na frente, mudou. Mas avisa com antecedência que você quer para você já ter mais chance aí. Mais alguma coisa de carta, Gabi, que eu Alguém que eu também perguntou, normalmente tem normalmente entre 3 a 5 cartas de recomendação. Normalmente é um número. E você também você quer montar a narrativa, né? Então, assim, você não quer que o mesmo tipo de pessoa escreva o mesmo tipo de carta. Então, você quer alguém que possa falar das suas inúmeras qualidades de maneiras diferentes, né? E que essas pessoas também sejam diversas em termos de lugares diferentes. Tudo bem, às vezes alguém estava falando,
mas eu não sou próxima de nenhum professor, né? E assim, eu acho que é uma coisa que se você não é próxima de um professor, talvez tenha alguém na sua vida que esteja nesse âmbito acadêmico que possa falar sobre o seu comprometimento. E aí, se você tem notas boas, isso vai ajudar a sua narrativa a falar. Eu fiz um curso, né, que eram classes muito grandes, que não tinha... Você pode explicar isso. Então, tudo que você achar que está faltando no seu pacote, coloque em lugares explicações do porquê. Por que que tem um ano que você saiu e não fez alguma coisa? Por que que isso? Então, às vezes, nas recomendações, as pessoas podem te ajudar a escrever também sobre isso. Então, é bom você ter conversas com as pessoas e brifar, né? Olha, eu estou aplicando em esse lugar, e esse lugar eles gostam mais ou menos disso. Então, talvez pode ser interessante falar da minha experiência quando eu fiz trabalho voluntário com a SOS Amazônia, que foi o que eu fiz. Então, assim, sabe? Então, assim, essas coisas que as pessoas podem ir também te ajudando dessa maneira. Então, eu acho que... E também é outra coisa, esse negócio de notas, né? Que as pessoas estavam falando, que eu acho que a gente vai falar, né, Ai, sobre gente, que testes. desespero eu não ver os comentários. Nossa. Desculpa. Que estão Ai. falando sobre... precisa anexar históricos de nota, que são o que eles chamam aqui dos transcripts, né? E lá a gente chama de histórico escolar. Histórico. Escolar. Isso. Precisa do histórico. Isso. Precisa do histórico. E aí, normalmente, você precisa traduzir e juramentar essa tradução. O que eu fiz eu tentei explicar como que eram as minhas notas nas métricas brasileiras e dar a melhor explicação do que eu posso de como isso corresponde ao chamado GPA aqui, que vai de 0 a 4, né? Então, assim, eu tentei ao máximo conseguir explicar isso, mas eu acho que para alunos internacionais, a gente não fica tão focado nessa equivalência do GPA, né? Porque você tem outros testes, como o TOEFL, que é o de inglês, que a maioria das notas de corte hoje em dia é 100 para cima, né? E tem o GRE e o GMAT. Apesar de que na minha universidade esse ano a gente tirou o GRE por causa do Covid-19, a gente não está pedindo GRE para nenhum dos doutorados. Então, doutorado nem sempre pede GRE. Mestrado é bem comum pedirem o GRE também. Mas tanto o GRE, o TOEFL não. O TOEFL é importante, tem essa nota que é meio nota de corte mesmo. Se ficar abaixo disso, mas você pode fazer de novo e tentar até você conseguir essa nota se não conseguir. O GRE já é um teste assim que é meio quase uma formalidade. É um teste horroroso. Eu fui muito mal. Falei assim, nossa, nunca vou entrar em nada com esse GRE horrível. O que me falaram depois que eu entrei na Columbia foi até isso. Aí o GRE a gente meio que pega, dá um check, sabe? Que teve. Se acontecer lá no final de ter algum desempate, assim, não vai acontecer. É a última coisa que eles olham na pilha. Então também super recomendo que ninguém fique com medo de se candidatar porque tá com medo do GRE. Porque o GRE não é o que vai definir a sua candidatura. E também não pensa assim, ai, fui tão mal nessa prova, não vou nem tentar mais, ou então se desanima e faz o resto do material de qualquer jeito. Não, o resto do material é o que importa. O GRE é meio você não zerar tudo. Tá, vamos lá, entendeu? Isso se for um programa, enfim, não for um programa de gente louca, super competitiva. E também assim, se você vai fazer um doutorado em engenharia, né? Ou se você vai fazer um doutorado em matemática... Economia, eu acho que pede de MET. Ou economia, eles vão olhar o quantitativo, né? Porque tem a parte qualitativa, o quantitativo e a escrita, né? É dividido em 3. Então, às vezes, a sua nota da sua matemática foi baixa, mas você escreveu super bem. E você está aplicando para um mestrado ou um doutorado que é em humanas. Então, esse é o negócio. Por exemplo, o doutorado que eu fiz e que eu dou aula é obrigado. Todo mundo tem que fazer 1 ano de estatística. Olha só. Em antropologia, eu tive que fazer 1 ano em estatística. Nossa, eu não sabia disso, gente. Então, ainda bem que eu não fiz antropologia. Então, assim, ainda bem que eu fiz história. Tem a ver com métodos de pesquisa. Você tem que conseguir, né, ter essa parte. Então, eu acho que assim, o GRE ou o GMAT, às vezes eles funcionam para a gente falar, será que essa pessoa vai conseguir ter sucesso em estatística? Alguns professores ainda pensam assim, mas eu concordo totalmente com a Mila que é uma questão muito mais do pacote inteiro do que daquele pedaço de uma nota baixa.
Foca nos documentos e nas cartas de recomendação, Sim. tendo esse peso aí, criando essa narrativa de que a Gabi falou. Eu vou falar rapidinho de visto para a gente passar para outra parte, Gabi, que eu estou morrendo de medo aqui no nosso tempo. Algumas pessoas perguntaram sobre essa questão de visto. Quando você é aprovado num programa, eles te dão um I-20, que é um documentozinho para você se candidatar a um visto de estudante. Se você for um estudante em tempo integral, você ganha o F1, tá? Mas tem que ser para estudar em período integral. Quem está aqui indocumentado, em situação irregular, não é elegível para isso, porque normalmente para você fazer o F1, você tem que voltar no seu país de origem, fazer uma entrevista, e aí se você está indocumentado, você já não consegue fazer isso. Isso não significa que você não pode fazer a faculdade, se você não tiver. A maioria das faculdades nos Estados Unidos recebem alunos indocumentados, então é possível se candidatar também. A dificuldade vem maior ali por causa do financial aid, da ajuda para você custear esse programa, isso muito mais até no undergrad do que nos outros programas, né? Porque muitas faculdades dão essa ajuda de custo, e essa ajuda de custo normalmente é subsidiada pelo governo. Então, para pegar uma ajuda subsidiada pelo governo fica mais difícil, mas para se inscrever, dá para se inscrever, qualquer que seja essa situação, e depois você tenta fazer essa mudança de status, quem está documentado ou que não tem visto nenhum, não está no país ainda, para já pegar esse I-20 e se candidatar ao F1. E aí eu entro na parte que foi a que mais recebeu perguntas, assim, foi uma coisa louca, que foi: quanto custa? Tem bolsa? Como é que eu consigo? E por isso que eu falei do Financial Aid, para a gente já fazer a ponte para essa área. Dá para trabalhar enquanto está estudando? Tem muita coisa. O que você acha, Gabi? Quer começar? Não, eu acho que você podia falar porque você teve Eu tive. toda a minha ajuda, todo o meu financial aid, ajuda financeira, foi da universidade, uma vez que eu entrei. Então, O meu também foi. Mas eu tive algumas experiências interessantes. Mas eu não tive nada externo. Tipo, tá. Eu não tive Lehman, eu não tive... Então, mas olha o que aconteceu comigo com o Lehman. E é por isso que eu quero dizer, gente, que assim, quanto custa? Mestrado aqui é super caro. Graduação aqui é muito cara também. Existem alternativas. Por exemplo, universidades públicas, como a universidade em que eu dou aula, tendem a ser muito mais baratas do que universidades particulares, privadas aqui. Então, vale a pena dar uma olhada nessa diferença de preço. Tem mestrado que vai custar 100 mil, 200 mil dólares. É muito dinheiro. Graduação, para você fazer os 4 anos de graduação, é isso. Mas não é todo mundo que paga esse valor inteiro. Então, por exemplo, o meu mestrado na Colômbia, que era muito caro, eu falei, eu não tenho como fazer, mas eu quero muito fazer. Aí vem de novo aquele mesmo elemento lá da sua purpose, da sua vontade, do seu foco. Eu falei, eu vou fazer esse mestrado e ninguém vai me tirar disso. Então, eu fui lá na Colômbia, falei, olha só, eu passei no mestrado, tá aqui a minha carta, eu quero muito fazer esse mestrado, mas eu não tenho como pagar esse mestrado. O que eu faço? Vocês podem ajudar? Eles, ai meu Deus, a gente queria tanto que você fizesse, realmente, mas não sei. O meu mestrado era em CIPA, dentro do prédio, mas em estudos latino-americanos, então não era CIPA. Por acaso, esse Instituto Brasileiro, que é o Lehman, apoia instituições, então ele dava muitas bolsas para brasileiros ou pessoas que estudam o Brasil dentro de CIPA, não no meu mestrado que eu fiz na Colômbia. Aí, o que eu fiz? Não sei que regra é essa, bati lá no Lehman também, no Instituto Lehman, bati na Colômbia, falei, quem vai me ajudar? E aí o Lehman abriu uma exceção e me deu uma bolsa de mestrado fora de CIPA, que era no Estudos Latino-Americanos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou incrível? Não, porque nenhuma regra é escrita em pedra. Então, dá para você, se falarem para você, nem tenta, não acredita, tira aquela pessoa da lista de pessoas que você vai consultar para qualquer coisa aqui, porque tudo é possível, tudo é negociável. Então, você fala, olha, eu quero, e o mais importante é você mostrar, eu quero muito estar aqui, eu quero muito estar na Colômbia. E aí a Colômbia, eu falei, ó, o Lehman pode pagar isso, a Colômbia falou, então a gente vai te dar o resto. E aí a Colômbia me deu, falou, vamos te botar para trabalhar como assistente aqui de alguma coisa para a gente poder custear essa parte do seu mestrado. É um mestrado que é um absurdo de caro e que eu não paguei. É normal isso? Não. No mestrado, o mestrado normalmente é pago, no mestrado as bolsas são muito competitivas, mas é totalmente possível, principalmente porque hoje nos Estados Unidos, como a Gabi falou, existe um interesse muito grande em diversidade. Então, procurem as bolsas também, bolsas para estudantes internacionais, bolsas para brasileiros, institutos brasileiros que apoiam esse tipo de coisa, como o Instituto Lehman. Tem um monte de instituto fazendo isso. Não é só Fulbright e CAPES. Às vezes a própria universidade não vai ter uma bolsa, mas
mas vai ter como te dar uma posição como essa. Tipo, Tá. vem pra cá, você trabalha aqui como na secretaria, a gente te dá, sei lá, 5 mil dólares de bolsa, já vai te ajudar a pagar uma parcela muito grande daquilo. Então, pensa fora da caixa também nisso, sabe? Pense em outras oportunidades. Financial aid é uma opção. Grants existem em todas as universidades. Então, às vezes você já está lá dentro, você se candidata a uma bolsa, uma grant para viagem, uma bolsa para pesquisa, uma bolsa para finalizar o seu projeto. Tudo isso existe. Você vai começar a ficar muito atento a isso e vai tentar essas oportunidades. Agora, aí vem a grande notícia, que meus alunos sempre sentam como professora, falam, não é possível que vocês não saibam disso. Mas aqui nos Estados Unidos, o mestrado normalmente é tão caro assim, porque muito dessa verba do mestrado subsidia o doutorado. Por quê? Porque o doutorado, houve um tempo em que era caríssimo fazer doutorado também. As pessoas perceberam, justamente por causa daquilo que eu falei, 3 livros por semana, que é muito difícil você trabalhar enquanto você está fazendo doutorado. Então, a maioria esmagadora das universidades hoje oferece não só o doutorado coberto de graça, você não paga, como te dão uma bolsa para você viver. Não é nada astronômico, você não vai viver num palácio. É que também é proporcional, né? Então, É. assim, se você está em Nova York, na Colômbia, na minha época eram 27 mil dólares por Eu ia ano. falar, tá em 30 mil, mais ou menos, hoje por ano. Mas, tipo, 27 mil dólares por ano, gente, não pagava o meu aluguel. Em Nova York é difícil. Talvez você tenha que morar dividindo o apartamento com outras pessoas, talvez Ou você ir tenha que para outro complementar a renda. lugar. Ou Olha, vai para Ohio. ou vai para o Ohio. Eu continuei trabalhando ao longo do doutorado. Foi uma coisa incrível? Foi ótimo? Não. Eu bebi muito vinho. Tomei muito vinho, porque eu chegava em casa assim, gente, é difícil pra caramba trabalhar enquanto você tá fazendo doutorado, mas tem gente que faz. Se você, de novo, depende do tanto que você quer aquilo. É o ideal? Longe disso, não recomendo pra ninguém. É muita carga de leitura, muita carga de... É necessário você estar muito focado. Então, por isso, o doutorado, no geral, é pago. Se você fizer uma boa aplicação, tem um mestrado lá e fez uma boa aplicação para o doutorado, essa vai ser uma preocupação a menos para você, porque você não tem esse gasto com a tuition, que no mestrado realmente é mais alto. Sim. Dá para eu entrar no doutorado direto sem fazer mestrado? Dá. Eu já vi casos, existem casos, mas é tipo aquele Globo Repórter. O caso único da pessoa que entrou no doutorado é um pouco mais comum do que o caso único na natureza. Mas não é tão comum assim, não porque eles tenham algum problema com isso, mas porque é tão competitivo que você ter um mestrado vira uma referência ali. Quando você tem um mestrado, você tende a ter cartas mais pesadas de recomendação, porque as pessoas do mestrado que trabalharam com você ali mais perto, o mestrado tem, as salas são menores normalmente, então... Você tem uma carreira já mais construída. Mas também é possível. Se o mestrado é uma coisa impeditiva, também é viável. Agora, eu não acho que ninguém devia desistir de tentar aqui porque é caro, porque é impossível fazer. Porque existem saídas, existem alternativas. Para mim, eu tive alternativa em todos os campos. Não é o sonho e a maravilha que foi a UFRJ, em que eu fiz toda a minha graduação e um mestrado incrível, sem pagar nada, com os melhores professores do mundo. Isso você não vai encontrar aqui, nem universidade pública. A universidade pública aqui é pública, mas ela é paga. Você paga para estudar nela. Ela é pública porque ela é do governo, ela é do estado, mas ela é paga. Menos, mas é paga. Então, mas não deixa de fazer porque você não tem, acha que não vai ter dinheiro. Mais alguma coisa, Gabi, disso? Eu tô vendo aqui. Gente, não se preocupem, eu vou gravar essa live. Tá tudo gravado. Eu acabei de dar um Google aqui, estão falando que não tem mais limite, que o limite está até 4 horas no Instagram. Eu dei um Google aqui enquanto isso. Então, vamos ficar mais um pouquinho. Você pode ficar mais um pouquinho? Posso. Mas se começar, eles vão me dar um aviso que o negócio vai cair. Se Tá. cair... Não, mas 4 horas. Eu chamo a Mila de novo e a gente continua, tá? Eu acabei de receber uma mensagem do Chico aqui falando: o Matias vai te esperar para comer. Então, a gente fica aqui até fechar esse assunto, mas eu tenho que subir daqui a pouco. Senão meu filho... Não, 10 minutos, 10 minutos? Vamos lá. Não, dá 15. 15, tá bom. Deixa eu avisar ele, 15 minutos. O que eu ia falar também, essa questão, né, de novo, né, da ajuda financeira. Por exemplo, aqui, o que os americanos fazem muito, né? O meu marido, por exemplo, o Alex, que é americano, ele pegou um empréstimo, né? E aí ele começou... O primeiro ano ele pagou com empréstimo e o segundo ano ele foi assistente de dar aula. Então ele também dava aula de estatística, dava aula de outras coisas e assim a universidade cobriu
né, o que a gente chama do tuition, que é a mensalidade dele e tudo. Então, assim, existem também essas coisas, de repente, você tem esse empréstimo, você tem aquele dinheiro, você tem um fôlego, vamos supor, para metade de um ano. Aí você começa e de lá, dentro da universidade, você vê as outras maneiras também de permanecer lá. Aqui, por exemplo, no Boston College, na Columbia, em algumas universidades, para você ter o seu, que a gente chama de stipend, né, que é esse dinheiro que você recebe, você pode fazer aula no doutorado de graça e você recebe esse dinheiro, né, para você se sustentar. Você tem que trabalhar. Na CUNY é assim também. Você tem que dar aula para você ter a stipend. Ou você dá aula, ou você é assistente de pesquisa, ou você é secretário. Tem várias maneiras disso acontecer e no máximo 20 horas por semana, né, que é o que eles dão. Então, assim, tem também essa parte. Eu tenho alunos que não estão lá o tempo todo, que são metade do tempo, e eles demoram mais tempo para se formar. Então, eu acho que a outra questão de decisão, um mestrado, na média são 2 anos, talvez o de advocacia seja 3, né? Alguma coisa assim. Mas o mestrado normalmente são 2 anos. Tem mestrados mais curtos de 1 ano também, agora alguns. Também, tem o executivo, esses outros e tal. Agora, um doutorado são 5, 6 anos, né? E se você não fizer os créditos rapidamente no começo, pode ficar mais longo. Então, eu acho que é muito mais uma decisão de... É isso... Primeiro, você precisa desse doutorado para fazer o que você quer, né? Ou é o que você quer fazer, depois você pensa no que você vai fazer, mas que é o doutorado de qualquer maneira, né? Eu acho que, para mim, a minha opção de fazer doutorado foi muito romantizada. Eu tinha uma ideia romântica do que era fazer o doutorado. E não foi romântica. Foi muito difícil, foi trabalho muito duro, foi muito tempo sozinha, muito tempo fazendo coisas, né? Tendo que aprender sozinha como são as coisas. É diferente de um doutorado que você está sempre em aula, que você faz muito trabalho de grupo, né? Os profissionais, né? Então, eu acho que você também tem que pensar se é isso que você quer, né? Porque às vezes tem uma visão romântica do que é o doutorado e que aí você acha que automaticamente você fez o doutorado, você vai ter um emprego como professor. Nossa Senhora! Aí a gente, quando chegar nessa parte, então... assim, isso é muito importante você dizer, Gabi. Eu acho assim, se você quer fazer, você não pode deixar de fazer porque alguém disse que não dá para você, que você não é boa o suficiente, ou que aquela instituição é muito competitiva, ou que é muito cara para você. Se você quer fazer, você não publicou nenhum artigo... Nada disso é impeditivo. Tudo isso é possível. O que não é possível é você fazer um doutorado inteiro sem querer muito fazer o doutorado. Porque, cara, realmente é difícil pra caramba. É isso, é esse volume de leitura. Você tá sendo testado o tempo todo, tá todo mundo o tempo todo te julgando. Eu me sinto julgado. Você tá sendo julgado todos os dias. Algumas pessoas me perguntaram, você já sofreu preconceito? Eu não sei se você sofreu ou não, mas eu já sofri. Na sala de aula, inclusive, uma vez na Colômbia, uma vez no doutorado. E não foram sutis. Os sutis eu tenho vários, mas esses que não foram sutis enfrentei. E a pele, como eles dizem aqui, você vai ficando com a pele mais grossa. Thick skin, que eles dizem, né? Você tem que engrossar a sua pele, porque se você quer carreira acadêmica aqui, é para apanhar. Por exemplo, quando você vai para um doutorado aqui, em humanas, tá, gente? Eu não estou dizendo que todas as áreas são assim. Sim. Mas em humanas, muitas, e nem que todas as salas de aula são assim, mas a tendência no doutorado, quando você lê um livro desses 3 ou 2, dependendo da quantidade de aulas que você vai ter que ler por semana, você vai para o seminário para destruir o livro. E destruir não é falar mal. Pode ser para falar bem, mas você vai dissecar ele de cima a baixo. Você tá falando bem por quê que você tá falando bem? Você elogiou por quê? Você fala... Isso mexe muito com até quem você é, com a sua identidade quase. Você fica, o que eu tô fazendo aqui? Aquilo que eu falei. Então você tem que pensar muito. Por isso que eu falei lá no começo, fazer porque eu queria pegar um visto. Cara, é complicado, porque um doutorado é um compromisso, assim, que não é moleza. E aí eu acho que a gente pode pular para essa parte que você falou, que fiz um doutorado, e eu também ouvi, tá, gente? Quando eu fui fazer o doutorado, um tio meu que era professor, casado com uma tia minha lá do Brasil, que era americana, foi professora aqui, se aposentou aqui. E eu fui fazer o doutorado, que era a pessoa que a única referência que eu tinha de academia americana. Por que você vai fazer um doutorado? Você não vai nunca conseguir um emprego depois que você terminar o doutorado. Falou assim pra mim, um tio que eu acho que me ama e que acha que eu sou ótima. Falou, você não vai nunca conseguir, você vai fazer pra quê? Você não vai conseguir um emprego, foca em outra coisa, porque hoje o mercado tá horrível. Isso a gente também escuta muito, isso é verdade, mas vocês estão vendo que eu e a Gabi estamos aqui, como professoras aqui. Então, assim, é difícil, mas também é possível. Se a gente está aqui
qualquer um que está aqui vendo a gente pode estar também. Então, assim, é possível, mas o foco realmente ninguém faz um doutorado para ficar rico. Eu não conhecia ainda. Ah, vou fazer esse doutorado que eu vou ganhar dinheiro. Tem outras coisas que você pode fazer. O doutorado não vai Não, ser isso que vai te dar. não. Não vai te dar isso, né, Gabi? Você É. acha que a gente fala? Você acha que a Também, gente. assim, eu acho que tem essa diferença, né, do Brasil, por exemplo. A minha mãe fez... Eu vi minha mãe fazendo mestrado e Uhum, doutorado no Brasil. E eu lembro dela, assim... Nossa, lendo, e um estresse e tudo. Isso uhum. é muito familiar, eu acho que isso se traduz. Eu acho que é equivalente o estresse, Sem dúvida. essa crítica constante, essa coisa, tudo isso. Ela sempre trabalhou fazendo isso. Ela é terapeuta, ela sempre Uhum. trabalhou fazendo doutorado. Quando eu trabalhei no centro de estudos na GV, o meu chefe era um doutorando. Olha. Mas ele tinha ter um mestrado, dava um status, pelo menos eu estou falando de 2005, tá? É. Era um status muito maior, eu sentia no Brasil, do que aqui nos Estados Unidos. Me parece que mestrado, às vezes, é meio que, sabe assim, você precisa ter MBA. Se você vai trabalhar em banco, não sei o quê, todo Uhum. mundo tem, né? Ou todo mundo quer aquilo para poder ser equivalente ao que vai acontecer. E eu acho que, assim, às vezes você vai querendo por isso, não, todo mundo tem que ter um doutorado, senão eu não vou ter aumento, senão eu não vou poder ser diretor da área, senão eu vou poder... Então, eu acho que é Ó, importante você eu falar com a vi isso. pessoa. Eu vi isso essa semana, só para completar o que você está falando. O segundo censo é um número que acabou de sair, eu vi isso recentemente. Ah, mas o que eu estou achando aqui não é o que é o mais recente, mas o percentual de pessoas, de americanos, né, de pessoas aqui nos Estados Unidos com mestrado é mais de 13%. E essa pesquisa que eu estou olhando é de 2019. Eu tinha visto uma semana passada, é um pouquinho mais que isso já. Então, assim, é pouco, mas é um percentual bem relativamente expressivo. No doutorado já passa para 1,5. É. Então, o doutorado já é uma coisa que filtra mais. Mas fala, Gabi, só para dar Não, era esse isso. número. E assim, eu acho que é mais nessa questão. Então, assim, eu acho que quando eu terminei meu doutorado, eu fiquei, assim, primeiro que o meu marido tinha um trabalho em Nova York. Então, eu terminei o doutorado, me formei, já tinha um filho e falei, e agora, né? Eu não posso muito sair de Nova York, eu não posso Uhum, tentar trabalhar em universidades pelos Estados Unidos inteiro, porque ele tem um trabalho aqui, ele ganha mais do que eu, a gente precisa se sustentar. Então, assim, como família, você tem que fazer essas contas. Então, uhum, assim, eu fiquei esperando, eu não mandava o meu novo processo seletivo, que quando você aplica de novo para um trabalho acadêmico aqui, é como se você estivesse mandando tudo de Nossa, novo que você eu fez não para o gosto nem de doutorado, lembrar. tudo que você fez para mandar para o doutorado vira vezes 1000 para você mandar para trabalhar numa universidade. Uhum, Então, assim, precisa das amostras de escrita, e aí você precisa ter algumas coisas, né, que, em termos de publicações, coisas que você já mandou para revistas. Você precisa também ter notas boas, mas também não é tão focado quanto, né, do uhum, trabalho. Você precisa ter avaliações de como você foi como professor, né? Em lugares para ver se você vai fazer isso bem. E o processo seletivo é um processo de dias. uhum, Normalmente, agora com o Covid é diferente, que a gente está fazendo todo mundo por Zoom. Mas, assim, você tem que ir para um lugar, você tem que dar uma aula, você é entrevistado por todo mundo, você janta, você toma café da manhã, você almoça com as pessoas do departamento. E aí, as pessoas, coletivamente, assim, o coletivo delas toma uma decisão se elas acham que você seria um bom cidadão para o uhum. departamento deles. É Então, isso. assim, tudo que você sofreu lá no processo seletivo do mestrado, do doutorado. Multiplica por 1 milhão. Ou Então, assim, seja, você eu não tem que sabia querer disso. muito. Mas É, você sabia? nossa. Eu não sabia disso. Quando eu comecei o doutorado, eu acho que o meu programa foi muito fraco em me ensinar como tentar conseguir trabalho. Ninguém me treinou para tentar conseguir trabalho. É. Eu também não tive essa oportunidade, não. Mas eu acho que eu ouvi tanto que não dava, que eu meio que já sabia. Que é isso, esse meu tio foi tipo o portador de más notícias que já eram assim, meio, né, cavaleiro do apocalipse. Porque todo mundo já falava, não dá, não dá. Mas também não dava para eu fazer o mestrado, também não dava para eu fazer o doutorado. Então eu falava, não deu, não dava nada disso, eu fui fazendo, vai que dá.
Vai que dá. Vai que dá, e acabou dando. Mas, assim, é um outro lugar em que, assim, essa enxurrada de não, você tem que estar preparado lá atrás. Nessa, então, você vai aplicar para todos os empregos que existirem no seu campo aquele ano. E, às vezes, vão existir 5. Às vezes, um ano bom. Dependendo da sua área, né? Eu tenho amigos de economia que aplicaram para 80 empregos. Em história, não existem 80 empregos disponíveis na sua área num ano. Não existem não existe esse número. Eu estou falando no país inteiro, tá, gente? Às vezes até internacionalmente, quando você vai olhar com o seu perfil, porque também não adianta eu aplicar para uma vaga para história americana. Se meu doutorado é em história da América Latina e eu sou brasilianista, tem que ser uma vaga que tenha a ver, porque, de novo, vai ser o fit. E vai ser tão competitivo que eles não vão nem vale, não estou dizendo que não vale, tudo vale, se você conseguir convencer de que você se encaixa naquele departamento, mas é puxado. E o motivo pelo qual é tão difícil, um dos motivos pelos quais é tão difícil, né? Não é só isso que acontece, mas que a Gabi falou, eles querem saber se você vai ser um bom cidadão, é porque se for uma vaga que eles chamam de tenure track, e aí vocês me desculpem, mas não tem tradução, eu acho, para isso em português, porque essa é uma invenção americana. Assim, professor de carreira. É estável, é um emprego estável. Professor de carreira? Não sei, eu pensei nisso, assim, virar professor de carreira, não sei, eu ouvia isso na GV. Que uma pessoa podia ser um professor de carreira ou não. Eu escutava essa distinção. Ah, entendi. Pode ser, então, que tenha isso. O que é tenure é basicamente uma estabilidade no trabalho. Uma vez que você pegue a tenure naquele departamento, você está protegido, você não é mandado embora. A ideia da tenure, professor efetivo, mas professor efetivo tem isso, gente. Professor efetivo, se alguém... Professor titular ou efetivo, até vou jogar essa pergunta. Não estou vendo os comentários da Gabi, vai ter que ver se alguém vai responder. Se tiver alguém no departamento que detesta aquela pessoa, ou a pessoa não faz nada, não publica nada, ela pode ser mandada embora? É isso, essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Ela pode ser mandada embora? Porque professor titular, professor efetivo com dedicação exclusiva. Pode ser mandada embora, eu acho. Eu não sei. Dedicação exclusiva. Eles estão falando praticamente não pode ser demitido. Praticamente não. A tenure, você não pode. Para você ser mandado embora com tenure, vai ter que se abrir uma comissão na faculdade, porque você foi acusado de um crime, provavelmente. Alguma coisa assim muito grave aconteceu. Se você tiver essa tenure aqui. Isso é uma figura criada na época dos direitos civis nos Estados Unidos para proteger a liberdade intelectual dos professores. Porque se você tem um professor lá, naquela época, nos anos 60, que era comunista, e entrasse uma pessoa para chefiar o departamento que era anticomunista, mandava embora todos os comunistas do departamento. Então a tenure foi criada justamente por entender... Tem que aguentar os comunistas e os não comunistas. Ela protege, por exemplo, hoje, muitos acadêmicos trampistas que podem ser perseguidos, porque a maioria da academia americana hoje é progressista. Então, é liberal. Então, a tenure, ela vai para todos os lados. Ela protege a liberdade de pensamento, a liberdade intelectual. A ideia é essa. É uma ideia que eu acho lindíssima. Mas que muita gente até argumenta, hoje não tem mais sentido tenure, todo mundo tem liberdade intelectual, e muitos vão dizer, será? Até os conservadores, será que conservadores têm liberdade de expressar o conservadorismo dentro da academia americana? E por aí vai. Mas essa é a função da tenure. Então, só que quando você se candidata ao emprego depois do doutorado, você se candidata ao pós-doc, que é aquilo que a gente falou lá no começo, você pode se candidatar a um emprego que não é tenure track, que é de adjunto. Eu fiz. Você fez um não tenure track? Não, meu título era lecturer, que era como se eu dava aula. O meu propósito lá era para dar aula, não fazer pesquisa, não fazer serviço, não estar em comitê nenhum. Meu propósito era dar aula, só isso. Aí você pode aplicar para esse emprego, tá ótimo. Vai ser o equivalente a ser professor no Brasil. Você pode ser até adjunto. Tem faculdade, adjunto no Brasil é um outro sentido, né? É efetivo que é adjunto lá. Adjunto aqui não é. Adjunto aqui... normalmente tem algumas faculdades que não dão nem benefício. Teve uma briga muito grande para os adjuntos terem benefícios e tudo. É um salário mais baixo, não tem muita estabilidade. Se tiver uma crise, cortam os adjuntos. Agora a gente viu isso acontecer em várias universidades com a pandemia. Mas também é um emprego para o qual você pode se candidatar e você está dando aula e é super digno, você está dentro do departamento. O outro é o tenure track, que eles chamam, que é esse aí em que você vai caminhar aí esses 7 anos, até que no final desses 7 anos você esteja up for tenure, você esteja pronto para sentar na frente de uma banca, que aí vai ter de novo, como se não bastasse tudo que você já passou, trabalhar se você merece ser efetivado naquele trabalho e ficar nele. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso tem a ver com a sua candidatura lá.
Você tem que ser um candidato com quem essas pessoas vão conviver a vida inteira. O resto da vida, se elas ficarem naquele departamento, elas vão ter que estar te aguentando. Em alguns casos, dividindo o escritório com você, porque tem faculdade que você divide o office. Em alguns casos, sentando em reunião de departamento, pelo menos uma vez por mês. Sentando em comitê de admissão. Então, eles querem alguém que seja sério, que vá publicar, que vá elevar o nível daquele departamento. Também tem uma lenda aqui que enfim, nem sempre é lenda, que a pessoa pega tenure e não faz mais nada. Deita e dorme agora, porque aí ela não pode mais ser mandada embora. Essa é uma coisa assim que acontece, mas que também não é o ideal, porque quando a pessoa está ali olhando esse processo de tenure todo, ela quer saber que você é apaixonado por aquilo e vai continuar publicando. Então, no meu departamento, a gente tem um distinguished. Na minha faculdade tem 5 distinguished só, né, no meu campus, no meu college, que são os professores eméritos. A gente tem um professor emérito lá, que acho que é a pessoa que mais publica do departamento. É uma coisa insuportável. O cara é emérito, tá com 70 e tantos anos, ele não acabou de publicar um livro novo. Assim, o cara deve ter 15 livros, não para de publicar. Mas então, de verdade que eu acho que isso, às vezes, na academia funciona, deveria ser assim, entendeu? Porque, por exemplo, eu e você estão perguntando, né, qual que é o nosso. Eu e você, a gente está nesse processo de tenure track, né? A gente está nesse processo que, nesse momento da nossa vida, eu e a Mila, a gente tem que publicar, a gente desesperadamente. Desesperadamente, a gente tem que dar aula bem para ter avaliações boas, a gente tem que tentar conseguir fundos externos de pesquisas que a gente vai propor. Só que a gente no nosso caso, por exemplo, a gente é mãe, a gente tem filho pequeno e, enfim, você está começando uma família às vezes, né? E aí, quando você está com 70 anos, eles têm muito mais tempo de sentar. Sem dúvida. Nossa, devia ser o contrário, né? Então, assim, a gente está numa mistura de tudo agora, né? De verdade. Tudo. E é um estresse muito alto e é muito estressante para mulheres, minorias, mães, porque assim, eu tenho pessoas que foram contratadas junto comigo que são homens solteiros que publicam muito mais do que eu. Loucamente, muito mais que você. Assim como eu tenho uma amiga em Harvard, por exemplo, também é uma outra coisa. Ela falou, cara, olha o gap que é. Ela entrou um pouquinho antes de mim num tenure track em Harvard. Ela dá uma aula por ano. Eu dou 3 por semestre, eu dou 6 aulas por ano. Então, assim, a minha é uma carga muito grande de teaching. Mas, por exemplo, a CUNY é uma instituição que tem uma carga de dar aulas muito grande e também espera que você publique. Então, tem muitas instituições também que são de professor, que tem um foco em cargas de dar aula muito grandes, mas que aí a exigência de publicação não é tão grande. Tem outras que exigem que você publique muito, mas você dá menos aulas. Agora, e tem outras que são assim, que você dá muita aula, você tem que publicar muito, e você tem um filho em casa, e você tem enfim. E você ainda é jornalista. Eu ainda sou jornalista. Eu ainda trabalho fazendo um jornal semanal. Eu acho que eu tinha perdido meus cabelos, assim, totalmente. Tipo, assim, dando 3 aulas no semestre. Jornalista com filho de menos de 5 anos. Eu acho que e tendo que publicar desesperadamente. Assim, saiu meu livro, que é esse aqui. Fiz um artigo esse ano, então você tem que publicar bastante. Eu não acho isso lindo, tá, gente? Antes, assim, não acho lindo. Antes que falem, ai, que guerreira, que glamour. Toda vez que alguém fala assim, nossa, você é Mulher Maravilha, eu falo, ai, cai uma lágrima aqui. Eu acho horrível, não é o ideal. Isso é um problema que a gente tem na nossa sociedade, do qual eu não consegui me desvencilhar ainda, porque eu faço parte dela e é uma coisa da estrutura dessa sociedade, infelizmente. É como você continua na carreira, porque às vezes o excesso é um racional ultra neoliberal, né? No sentido de que você tem que ser mega produtivo. Claro. A produtividade é o que equivale. Às vezes eu acho que tem muito barulho em publicação. Não tem nada novo, interessante pra ver, mas o pessoal fica publicando, enchendo de barulho. Sabe? Por quê? Super concordo. E por quê? Porque na tenure, muitas vezes, tem muito departamento que não é tão claro, mas tem muito departamento que é claro, que é assim, para você pegar a tenure ao fim desses 7 anos, você tem que ter boas avaliações dos estudantes, ter, ter prestado serviço à sua faculdade, que serviço também é uma coisa que conta, que é você organizar eventos, sentar num board de alguma coisa, participar de admissão. Você tem que estar olhando tudo isso. Se você marcou X nessas caixinhas ali que eles esperam que você marque X. E ter 2 artigos e um livro. Às vezes eles são tão específicos assim. Ter 10 artigos, antropologia mais artigo, história mais livro. Então eles esperam pelo menos um livro nesses 7 anos publicado, pelo menos X artigos nesse ano publicado. Então não é assim que, você que está sendo muito perfeccionista, é que eu tenho que cumprir aquelas metas
Senão, no final desses 7 anos, se eu não tiver um livro publicado, eu não consigo pegar a tenure. Então, assim, é uma coisa que realmente exige demais da gente. Agora, eu, assim, adoro o que eu faço, sou super apaixonada pelo que eu faço, isso me ajuda muito agora. Eu medito pra caramba, eu caminho no parque todo dia. Quando eu chego em casa, eu vou desligar essa live aqui, meu celular tá desligado, eu vou ficar com ele desligado até amanhã de manhã, e eu só vou ligar ele depois que eu levar o Matias pra escola, porque senão meus cabelos vão cair. Então, assim, Mas eu não às vejo. vezes eu gosto de assistir o TikTok. Não, tudo bem. Tudo bem. Se o TikTok te faz bem, cara, vai no TikTok e abraça o TikTok. Vão derrubar nossa live, que eu tô fazendo propaganda do TikTok. Nem tenho TikTok e Instagram. Nem tenho. Nem tenho. Mas assim, é isso. Se ver aquela série horrorosa, é o que pô, vai na série horrorosa. Mas assim, é isso. O que eu tenho feito para manter a sanidade mental é isso. Mas assim, de novo, só quero deixar claro que esse negócio aquela CEO lá do Facebook que fala isso, né? Você pode tudo. Você pode ser mãe, você pode isso, você pode. Cara, assim, não dá, não dá. Você vai sacrificar uma coisa ou outra. Então eu sacrifiquei o TikTok. Não, mas eu tive que desligar o TikTok. Mas eu acho que sim, eu acho que essa questão, então assim, quando as pessoas, né, perguntam pra gente, mandam essas perguntas de como que é para fazer esse processo, tudo isso, eu acho que o que a Mila tá falando, eu acho que é a mensagem mais forte que eu senti sua, que eu acho muito importante, essa questão de tem que querer, tem que ter uma motivação individual muito grande, e também, se você não souber por onde começar, pergunta. Não se sinta mal, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu acho que tem gente que está em lugares aí do Brasil que, enfim, tá difícil fazer aula de inglês, né? Ou claro. não tem nenhuma referência de alguém que foi fazer isso, ou como que funciona com visto, ou como que eu teria esse dinheiro, com quem que eu falo. Então, eu acho que assim, indo fazendo perguntas e mandando e-mails e ligando, falando, olha, eu sou não sei aonde, eu faço esse curso, como que eu faço para me inscrever no seu processo seletivo? Como isso. Isso funciona? Eu acho que a gente tem que fazer isso, porque eu acho que isso é muito forte com o que você falou também de como é participar em aulas aqui, né? Eu acho que eu também, como você, quando eu cheguei aqui para fazer mestrado, eu tive que me treinar a levantar a mão. Eu tive que me treinar a falar, nessa aula eu vou levantar a mão 3 vezes. Olha, é isso aí. Eu levantava a mão sem saber o que ia ser. Na hora que eu falava, eu... Então, assim, eu tenho muitas alunas internacionais. O meu time de pesquisa só tem mulher internacional. Da Coreia, do Brasil, da Colômbia. E elas, no começo, eu sinto essa insegurança do inglês. De tipo, não quero participar. Eu falo, você tem um superpoder. Você já fala outro idioma. A maioria das pessoas dessa classe só fala um. Você já tem esse poder. Então, se a palavra sair errada, se o verbo não for conjugado, se você precisar de um tempo para explicar o que é, paciência, assim será. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que ter mais essa questão de coletiva, de entender o valor das pessoas. E se você estiver aí, você estiver interessado, tem que se jogar, tem que fechar o olho e levantar a mão. Não, exatamente, eu acho assim, eu sempre escuto isso, uma coisa uma frase que eu adoro, não existe pergunta idiota, existe resposta idiota. Então, assim, tem muita resposta idiota. Pergunta idiota, não. Então, a gente pode perguntar qualquer coisa a qualquer pessoa. E se a pessoa não responder, provavelmente não é um bom professor, não é um bom mentor. Ou então recebeu 1 milhão de e-mails e não viu aquele e-mail. Não é você. Não é porque você perguntou e você fez errado. E eu não devia ter falado, teve aquele erro, aquela vírgula fora do lugar. Não é nada disso. E até essa questão do inglês de que a Gabi falou, por exemplo, eu que não tinha feito intercâmbio, não estudei em escola bilíngue e tal. E acho que hoje eu falo inglês razoavelmente bom, volta e meia eu cometo erros e eu tenho sotaque. Eu tenho um sotaque ali. Ele tá ali, presente. Quem é americano, às vezes eu tenho amigo brasileiro falando, nossa, você nem tem sotaque. O americano sabe direitinho que eu tenho sotaque. E eu passei a usar isso como um aliado para mim. Sim. Que é o quê? Na minha sala, os meus alunos internacionais e até os meus alunos americanos se sentem muito à vontade para falar. Toda vez que tem uma avaliação da minha turma, sempre quando o professor, que também tem um professor que senta na sua aula para te avaliar, tá, gente? Além das avaliações dos alunos.
Também tem a avaliação do professor. Eles sempre botam, nunca vi uma aula em que os alunos participam tanto. Não eram tipo 6 alunos participando, todos os alunos participam. Porque eu acho que eles olham ali e falam, ela fala errado às vezes. Ela tem sotaque. Então eu posso errar. Se eu errar, tudo bem. Então, assim, você pode transformar até as coisas que te disseram que são contrárias a você, que são nocivas, que são problemáticas, em coisas que são aliadas. Eu sou diferente, isso é ótimo. Eu sou o outro, tenho uma perspectiva que você não tem. E eu posso adicionar para o seu departamento essa perspectiva que eu tenho nesse campo de estudo que vocês querem tanto desenvolver. E por aí vai. Então dá para você ter essa confiança. Eu acho que é isso mesmo, Gabi, a gente pensar. É isso que eu quero fazer, eu estou focada nisso, eu tenho interesse nisso, lindo. E aí, no segundo passo, pensar, puxa, mas eu não vou fazer. Aí é que eu acho que não tem. Se você, essa primeira pergunta, você respondeu sim, quero muito, mete a cara, começa a pesquisar, começa a fazer contato. Networking é super importante, como falaram aqui. Teve gente que falou para você mais cedo, eu não tenho nenhum professor para me escrever uma carta. Escreve para o seu professor, você pode se surpreender. Escreve para 20. De repente um vai falar, puxa, que legal, quer tomar um café um dia? Vamos fazer um Zoom um dia para conversar mais sobre essa pesquisa, entender melhor o que você quer? De repente um vai falar, entendeu? Então, vamos tentando desenvolver isso e botar a cara. Tem uma autora aqui que a minha editora me apresentou, você vai rir de mim, porque você vai falar, todo mundo conhece, que é a Brené Brown, que eu não conhecia antes. E ela fala uma coisa que eu acho muito maravilhosa. Igreja da Brené Brown. Cara, a minha editora me apresentou, eu não conhecia, eu falei, cara, Natália Gazio, muito obrigada. E ela fala assim, um negócio que é, fica a pessoa falando mal de você, falando, essa pessoa é horrível, você não vai conseguir, isso é ruim, você não é pra você não é capaz disso. Você tá sentado... Onde é que você está sentado na arena? Você está no palco ou você está lá naquela cadeira, lá em cima na arena, sem fazer nada, assistindo? Então, sabe, se alguém falou para você que não vai dar para você, no meu caso, uma pessoa que falou para mim que não ia dar, uma pessoa que eu amo, que me ama, que era professora aqui, falou, cara, não vai dar. E eu fui e deu. Então, assim, não tomem não como resposta se isso for o que você verdadeiramente quer e se você estiver disposto a trabalhar um bocadão, se expor um bocadão, ser julgado, passar por tudo isso. Se você tiver mesmo a fim de passar por tudo e se não tiver, cara, tem milhões de coisas maravilhosas para fazer e tá tudo ótimo, entendeu? É isso. Até que o Alex, meu marido, sempre fala, porque ele acha que eu não me ofendo muito, sabe? Assim, eu não levo as coisas muito. Eu falo, não, você é a pessoa que menos se leva a sério que eu conheço na vida. Eu não conheço ninguém que se leve tão pouco a sério quanto você. Eu acho muito... É tão lindo isso, é muito maravilhoso. Mas acho que realmente para mim é uma questão assim, de existir de uma maneira que, tudo bem, nem todo mundo vai gostar de mim, nem todo mundo vai achar que eu sou inteligente, nem todo mundo vai concordar com o teu... Assim, tá bom, então, né? Próximo, sabe? Cara, eu sou muito sua fã, você é muito evoluído. Eu tava lembrando dessa aula que eu tava dando, tinham 75 alunos na classe e eu tava com PowerPoint. E aí eu coloquei uma fala, né, entre aspas, e eu falei, e era uma aula sobre imigração, e eu falei, que presidente vocês acham que falou isso? Então eu escondia o nome do presidente, e aí a classe tentava adivinhar, e aí eu colocava, aparecia o nome. E aí tinha lá uma fala, todo mundo achou que era um republicano assíduo que tinha falado, daí eu cliquei, era na época que o Obama era senador. E ele falou algo super restritivo sobre imigração. E aí estava escrito Senator Obama, né? Barack Obama. Mas eu escrevi Senator como eu escrevo em português. Em português. E um menino lá atrás, de 18 anos, tá? Levantou a mão, rindo. Você escreveu Senator com D. Não é assim que escreve. Eu falei, é verdade. Sabe por quê? Assim escreve em português e em espanhol, 2 línguas que eu falo. Então, você tem razão, em inglês seria outra. Então, assim, tipo, tchau. Cara, é maravilhoso isso. Tem muito isso, né? Eu sinto que, assim, a gente tá sempre se defendendo, né? A gente tem que ficar... É isso. E isso, a Brené Brown... estaria de acordo com a gente que isso vai cansando a existência. Cansa, claro que cansa. Claro que cansa. Então, eu acho que por isso que eu tento ficar meio, tipo, eu quero... Cara, você é muito incrível. Reality show. Enfim. E é isso. Você tem que descobrir a sua voz dentro desse estresse, dessa loucura que é essa vida. E aí você vai... Eu vou só contar a minha primeira dessas que eu dei. Eu tava dando aula de história americana ainda nem dava aula de América Latina. Tava dando aula de história americana e dando aula do Tea Party, que eu não sei como é que a gente fala em português, que é aquela... Aí na sua área aí, no golpe do chá, né? Crise do chá. A festa do chá.
A festa do chá. E aí eu tava dando essa aula, e aí eu falei, achando que eu tava com a minha pronúncia linda, né? Do tea party, tea party, tea party. Tea party. Pinico, né? E os meus alunos começaram assim, ó. E não falaram. Foi aquele círculo, Foi todo mundo assim, prendendo riso, prendendo, rindo, 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 rindo. E de repente um falou, professora, pelo amor de Deus, nunca mais falar isso. Aí o que que foi? Ele, você falou pori. Aí eu falei, é pori, tea pori. Aí ele, não, Mila, você fala assim, professora, party. Fala igual um britânico, party. Mas não fala desse jeito que você falou, porque você tá falando cocô no meio da sala. Ele falou assim pra mim, eu falei, ai, gente, desculpa. E aí eu falei, cara, depois dessa, o que mais que eu posso falar? Assim, que mais, um dos eventos mais importantes da história americana, eu falo chá do cocô. Então, assim, pior que isso, sabe? Não vai ficar. Eu sei que aquela aula foi uma maravilha. Todo mundo participava depois disso da sala. Todo mundo achava graça de tudo, tinha opinião pra tudo. Então é isso, gente. É transformar o cocô, é do limão à limonada, é o cocô em chá, entendeu? E vamos em frente. Matias que adorar, porque agora ele só fala em cocô. Ele ia adorar esse meu exemplo. Não vou nem falar nisso. Mas é isso, enfim. Procurem ajuda, metam a cara se quiserem fazer. Se sintam tranquilos se não quiserem, porque realmente não é para todo mundo. Isso não significa que você não fazer, se você não... eu não tenho doutorado, não significa nada. Significa que você não entrou nessa onda de pesquisa acadêmica que não vai deixar ninguém rico e que é estressante e cansativo e você tem mais o que fazer. Também tá tudo bem e tá tudo certo. Mas se precisarem, peçam ajuda. Sim, com certeza. Amei. Eu também. Eu ficaria aqui por mais 3 horas. Mas eu também. Mas não jantou ainda? Não jantou ainda. E ele falou que ele está esperando eu jantar. O Chico pediu comida. Da onde? A gente tem um restaurante aqui chamado The Grand, que é fazer propaganda, que é de um amigão meu. Sabe a Ingrid Silva, bailarina? Eu fui lá com ela outro dia. É incrível, assim, outro dia, né? Falar com ela quando as pessoas iam, né? Quando as pessoas iam a restaurantes. E é um restaurante incrível. Então agora eles entregam. Aí eu pedi no The Grand e tá chegando. O Chico, eu acho que pediu um hambúrguer, eu pedi uma salada, gente. Porque eu sou super light, então eu pedi só uma saladinha. E o Matias tá lá me esperando, mas eu vou subir. Mas, ó, a gente pode continuar esse papo, a gente pode fazer outros vezes. Gabi, posso pedir uma coisa só, para não esquecer? Dá um print depois da tela, porque eu não tô com comentário, eu não consigo, no meu não mexe nada. Quando você fechar o negócio e for publicar, será que vai ser arriscado você fazer isso, você perder? Porque eu queria saber quantas pessoas passaram por aqui, pra gente tentar ver se vale a pena a gente pedir um apoio. O meu não mexe nada. Isso daí só mostra quantas são agora, eu acho. Chegou a 350, chegou. Mas você sabe quantas no final? Porque aí no final, como é uma live grande, eles mostram quantas passaram por aqui. E eu acho que ia ser legal, porque a gente pode juntar esses números, juntar as perguntas das pessoas, para também levar para as faculdades aqui e mostrar que existe uma demanda, uma procura, né? Por essas informações, de repente a gente, enfim, leva isso adiante. Eu acho que isso eu tinha falado antes, de talvez também tentar conseguir pessoas, porque eu e você, a gente falou de antropologia, história e educação, né? Então, eu acho que é muito diferente medicina, advocacia, odontologia. Totalmente diferente. Transferir, né, o certificado, transferir graduação, tudo isso é diferente. E muita gente fez comentário no post que eu coloquei lá no Instagram, trocando. Eu não sei como, eu gostaria de exportar os comentários. Estão lá. Também não sei se dá para fazer isso. Colocar no Excel e aí mandar para as pessoas, entendeu? Pois é. Alguma coisa assim, eu vou tentar descobrir como. Não sei se tem como fazer. Deve ter algum app já que faz isso. Deve existir algum jeito de fazer. Mas você tem várias pessoas que você conhece que trabalham nesses outros de outros campos. Eu vou ver se a gente continua fazendo tipo uma série de lives com outras pessoas também pra gente tentar ampliar isso para outros campos. Isso. Ai, mas eu amei. Muito bom. E muito bom te ouvir. Eu aprendo tanto com você. É incrível. Imagina. Você é o máximo. E o Guga ficou morrendo de inveja, né? Eu falei, gente, o Guga, eu ri tanto. Porque eu te vejo na TV. E aí eu sou sua amiga e eu te vejo na TV. Tipo, eu me acho muito importante. Você sabe que foi o Guga que apresentou a gente, né? Você lembra disso? Se não fosse o Guga, a gente nem se amiga. E aí, o Guga fez um comentário assim: esse cartaz tá mais bonito da Mila. E tal. Você falou, eu falei, eu faço um pra você baratinho. Aí depois eu pensei assim, poxa, eu não devia ter cobrado, feito essa piada com o Guga, porque foi o Guga que apresentou a gente. Eu vou estar em dívida com ele a vida inteira, coitado. Enfim, a vida inteira. Mas enfim. Amei.
Um beijo, linda. Grava isso aí, Boa, hein? vou Bota aí enviar, pra pode gente deixar. distribuir. Beijo, Pode deixar. gente. Beijo. Ok, gente, agora eu tenho que conseguir salvar isso sem dar ruim.